fazendo parte aí do meu ciclo de amizade agora, eu tenho um prazer enorme. E eles falaram assim pra mim, aonde que é que sintoniza aqui? Aí baixaram o aplicativo, colocaram no rádio no carro, já tá tudo certo, eles estão acompanhando a jornada, estão acompanhando concentração. Então um abraço especial a esse trio aí, Itamar, Ivan e Cleito. E dizer que é um prazer enorme estar ao seu lado meu aqui, querido, eu que agradeço. aprendendo a cada dia. Não, o que é isso? Você já esteve lá. Nós é que aprendemos com você. Mas aqui na Latinha eu tô aprendendo. Não, senhor. Dia a dia. Você desenvolve muito bem. Vamos ouvir as defesas do Aranha? Nossa, maravilhoso, sensacional, adoro isso. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Há 13 anos atrás, 19 de abril de 2008, Aranha Sérgio Ricardo. Um trabalho do Sérgio Ricardo. Obrigado, Serginho. Nosso foi lá no arquivo, pegou pra mim, muito obrigado. Obrigado, Alexandre Almeida. Obrigado, Joelso Cardoso. Gil Kleber, Gilberto Sufi, a equipe fantástica técnica da Bandeirantes. Vamos ouvir aqui como é que é a voz do Batistão há 13 anos. Será que tem diferença? Há 13 anos atrás. Primeiro vamos ouvir aqui as defesas do Aranha. 19 de abril de 2008, lá em Guaratinguetá, no jogo de ida aqui, a Ponte venceu 1-0, gol de Eduardo Arroz, lateral direito, valendo vaga na final. Vamos lá. Primeiro as defesas do incrível Aranha. Há 13 anos atrás, a Bandeirantes. Lá vem Alessandro, dominou, penetrou, vai parar, é pênalti. Alessandro veio fazendo fila, levou 3. Pênalti pro Guaratinguetá. Michel para fazer a cobrança do penal. Ele fica na margem frontal da grande área. Vai lá, Aranha. Eu sou mais você. 35 minutos passados, primeiro tempo. 1-1. Michel autorizado para fazer a cobrança. Vai pra bola. Arma aberta à direita. Toma posição. Michel partiu, bateu. Simplesmente maravilhoso! O máximo na jogada! Canto direito, bateu forte Michel! Méritos para o goleiro da Ponte! O Fabiano Campos soltou por dentro e dominou, pé canhoto, bateu! Espalma Aranha, voltou, pé direito, bateu! Aranha! Primeiro pela esquerda, uma cacetada, depois Alessandro, outra, escanteio, lá vem Nenê, pé direito, levantou, cruzou, subiu Luiz Ricardo para passar, o herói do jogo, Aranha, Nenê, pé direito, levantou, cruzou, direito, tocou, Aranha, e voltou a passar, Allen para fora, pela linha de fundo, Aranha, milagre, Aranha, abençoado pelos deuses, ungido pelo óleo dos deuses do futebol, o herói do jogo, defesas conceptivas, uma muralha, um paredão, Aranha com 8 braços e 8 pernas para salvar a Ponte Preta. Marcondes, o Denis, goleiro que recebe na Ponte, está pegando a Aranha. Então, gente, as defesas do Aranha foi o seguinte, esse jogo, o Guaratinguetá fez 1-0 com o Nenê, meia Nenê, muito bom meia, jogou na Ponte, passou pela Ponte, só que aqui não vingou. E aí o Luiz Ricardo empatou 1-1. O Cajá cobrou o escanteio, o Luiz Ricardo no primeiro pau desviou e empatou 1-1. Depois é que surgiu o pênalti, que nós ouvimos aí, cobrado por Michel, defesa do Aranha. No segundo tempo, Eduardo Arroz, aos 14 minutos, é expulso. Olha que sufoco. Olha o sufoco, Ponte com 10. Aí aos 31, sai Renato Cajá e entra Vanderlei. Vanderlei tinha 19 anos. E 2 minutos depois, o Vanderlei faz o gol da vitória. Lembrando que o meia Elias não jogou. Na primeira partida aqui no Majestoso contra o Guaratinguetá, o Elias quebrou a 7ª costela. Não jogou. Olha só que sufoco. 50 ônibus saíram de Campinas, 3 mil torcedores da Ponte, e os empresários ajudaram, e o ingresso abaixou.
O ingresso era R$40 para torcedor da Ponte, só pagou 20 de ingresso. Vamos ouvir aqui o gol da narração aqui do Batista, o gol do Vanderlei. O gol da vitória aos 33 do segundo tempo, a Ponte virada a vencer por 2-1 e ia para a final. E um detalhe, vocês ouviram aí, o repórter era Roberto Marcondes e o outro repórter, eu não vou falar quem é. Vocês conhecem muito. Vamos ouvir o gol. E quem era o repórter naquele dia? 19 de abril de 2008, há 13 anos, o gol do Vanderlei. O Vanderlei recebe a bola no ataque de peito, retraiu para Luiz Ricardo, perdeu. Jorge Henrique chegou em cima dele. Luiz Ricardo recuperou, partiu, rolou para Vanderlei, limpou, vai fazer, bateu, é gol! E na marca de 33 minutos, etapa final do jogo, Luiz Ricardo trabalhou a bola pela esquerda, penetrou, foi para dentro da grande área, rolou por dentro para Vanderlei, ele encarou, tirou da marcação e de perna direita bateu e jogou no fundo do gol e fez um golaço. Um gol com rara beleza. Vanderlei conecta-se nesse momento com os deuses do futebol. Um gol com a plástica, com a habilidade dos grandes talentos, dos grandes artilheiros. Vanderlei tinha que ser ele. Vanderlei cobrado pela torcida. Vanderlei que foi tirado da titularidade e hoje entrou no segundo tempo e entrou para fazer o gol da classificação da Macaca. Vanderlei, 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 camisa 18. O Luiz Ricardo percebeu a entrada do Vanderlei livre e meteu um passe açucarado para o jogador ponte-pretano, que teve a tranquilidade para tirar o goleiro Fábio do ângulo da defesa, empurrar para o fundo do gol e fazer o segundo da Ponte aqui em Guaratinguetá. Muito bem, Marcos Luiz era o repórter, isso 2008, depois 2010 o Marcos Luiz saiu, né? Não foi setorista da Ponte mais e foi ser setorista do Guarani. Então vai fazer agora 11 anos que o Marcos Luiz é setorista do Guarani aqui na Bandeirantes. Bom, Vanderlei, a Ponte foi para a final, depois o Vanderlei, ele saiu da Ponte ainda esse ano, 2008, né? Ele participou da Série B até a 14ª rodada, depois foi vendido para o Cruzeiro. Estreou na Ponte com 17 anos e saiu com 19 e ele voltou para a Ponte, Lupe. Voltou para a Ponte, Vanderlei se machucou, nem no Paulistão está inscrito. Amigo Lupe, um abraço, boa noite, Lupe. Um abraço para você também, Edu, para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. O Vanderlei voltou ano passado, né? Contrato de produtividade 2020, fez alguns jogos como titular da Ponte Preta com Marcelo Oliveira, mas depois perdeu espaço. O jogador renovou seu contrato com a Ponte para 2021, mais uma vez contrato de produtividade, só que durante a semana o Vanderlei teve uma entorse no joelho esquerdo, foi confirmada a lesão ligamentar e a princípio existe aí a indicação da cirurgia. Porém, o atleta vai avaliar junto ao departamento médico se vai ou não realizar esse procedimento cirúrgico que pode afastar o Vanderlei por um bom período dos gramados. Infelizmente, nesse retorno ao Moisés Lucarelli, o Vanderlei não conseguiu repetir as boas atuações que teve em 2008. Então, é contrato de produtividade, mas ele tem um fixo, né? É coisa mínima aí, algo em torno de R$5 mil. Isso aí serve só para pagar a gasolina do carro dele, viu, Lupe?
Sim, sim. O Vanderlei, ele tem uma Mercedes que eu vou falar pra você, só o carro, só pra treinar, o que ele ganha, o fixo é pra pagar a gasosa. E o IPVA, né? Ah, não dá. Não dá? Ah, não dá. IPVA da Mercedes não dá. Não dá, mas é uma pena, viu? O Vanderlei É uma pena, porque eu não tive contato com ele, né? Em 2008 não estava aqui, e ano passado a gente não tinha acesso aos treinamentos, né? Por conta da pandemia. Mas as informações que chegam é que não mudou nada, né? Com um estilo humilde, conversa com todo mundo. Infelizmente, o Vanderlei passando por esse problema. Esse contrato de produtividade, Edu, ele tem sim um salário fixo, como você acabou revelando, mas aí tem metas, né? Jogos que acabou atuando, gols, minutos em campo. Tudo isso faz com que o salário do Vanderlei engorde. Mas existe sim esse salário fixo, até porque senão o atleta também não tem aí a condição, como você disse, de ir ao treino e outras situações envolvendo aí o dia a dia de um trabalhador. Bom, e a macaca definida, Lupe? Definida, está pronto, escalada pelo técnico Fábio Moreno, como você disse na abertura do Concentração, é a mesma equipe que iniciou a partida contra o Santos na última sexta-feira, vitória da macaca pelo placar de 3-0. Igor Vinhas com a 1 está confirmado no gol, na direita com a 22 Apodi, na zaga 3 Luizão, 4 Juan Renato. E o pendurado, 16, Yuri. No meio-campo, 5, Dauan, 75, Barreto, 10, Camilo. No ataque, Niltinho, 7, 45, João Veras. E 21, Moisés, Edu. Tá, e no banco? 12, Guilherme, goleiro. 9, Paulo Sérgio, atacante. 11, o garoto Pedrinho, também atacante. 13, Thiago Lopes, ou Tiagão, zagueiro. Com a 15, Marco Júnior, veio do São Paulo, atua no meio-campo e também na lateral direita. Na 18, Leonaldi, volante. Com a 20, Renan Mota, meia. 23, Anderson, que pode atuar nas duas laterais. 39, Igor Maduro, volante. 44, Ryan, zagueiro. 90, Bruno Michel, atacante. E 98, Thales, meia atacante. É o Thales reaparecendo, né? Teve um problema no olho, não é isso, Lupe? Teve um problema no olho, passou por uma pequena cirurgia no olho. Contra o Santos, ele já estava no banco, né, Edu? Ele já voltou contra o Santos, ele ficou fora da partida contra o Criciúma. Então o Thales, há 2 partidas já à disposição do técnico Fábio Moreno. A Ponte não contratou um atacante, João Vitor? Contratou. João Vitor não está nem no banco, né? Nem inscrito ainda no Campeonato Paulista. E só para resumir, hoje o Renatinho teve o contrato publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. O que isso significa? Que o Renatinho está apto, está à disposição para disputar qualquer partida pela Ponte Preta em 2021. Porém, o Renatinho ainda passa por um período de recondicionamento físico e precisa ser inscrito no Campeonato Paulista. Questões burocráticas e de regulamento. São 26 vagas na lista A. Hoje, a Ponte tem 24. Detalhe, além do Renatinho, o João Vitor não está inscrito e a Ponte está aguardando a diretoria do Grêmio decidir se vai liberar ou não o Felipe Albuquerque, lateral direito formado nas categorias de base do Grêmio. Se for concretizada essa negociação, 3 jogadores para 2 vagas. A informação que eu tenho é que se o Felipe Albuquerque for contratado, ele será inscrito e a última vaga será do Renatinho. O João Vitor fica fora. Felipe Albuquerque, a posição dele? Lateral direito. E tá onde? Tá no Grêmio. Tá no Grêmio. 21 anos, isso. Jogou os 2 últimos jogos pela Libertadores, mas a informação que eu tenho é que não vai ser utilizado pelo Grêmio na temporada. Ouvimos aqui as defesas do Aranha 2008 contra o Guaratinguetá. A Ponte mantém ainda uma dívida com o Aranha, paga por mês, é isso, Lupi? Paga por mês, essa dívida consta em balanço. Me foge agora, você me pegou desprevenido, mas... 20 mil por mês. Isso, mas a informação é que o pagamento está sendo efetuado tranquilo, não teve atraso, e isso consta no balanço da Ponte Preta, que foi aprovado aí recentemente, no último dia 10 de abril, pela maioria dos conselheiros da Macaca. Eu ia falar que o Aranha mora aqui em Campinas, se não me engano, mora aqui em Campinas. Você tem essa notícia? Não é Pouso Alegre? Pouso Alegre. Pouso Alegre, Minas Gerais. Ah, voltou para lá? Voltou para lá, é. Pouso Alegre. Ele, inclusive, era preparador de goleiros. Eu não sei se ele trabalha ainda no Pouso Alegre, que venceu o Cruzeiro ontem 1-0 lá em Pouso Alegre, que disputa a principal divisão do Campeonato Mineiro. Não sei se ele ainda está lá, mas ele realizou alguns trabalhos na equipe da cidade. Final de carreira ficou gordo, hein, Greg? Ficou gordão, hein? É o biotipo da pessoa, né? Mas o Aranha é uma pessoa maravilhosa e foi um baita de um goleiro, né? Foi um bom goleiro, sim. Foi um bom goleiro, uma pessoa que eu tenho muito respeito.
Pessoa humilde pra caramba também, o Aranha. Ele tá ali no caminho da roça, né? Pouso Alegre ali. Ah, mas lá terra boa, hein? Nossa, Boa lá, demais. Boa demais, terra pura. Foi muito bem ele ter voltado pra lá, viu? Cidade maravilhosa, Pouso Alegre. Muito bom. Bom, e essa ponte pra hoje? Repete a escalação, Gleger. Vamos lá. Igor Vinhas, Apodi, Luizão, Juan Renato, Yuri, Dauan, Barreto, Camilo, Moisés, João Veras e Niltinho. Olha, Edu, eu acho que o Fabinho foi muito coerente, e tem que ser isso mesmo, né? Mantém a mesma equipe, que venceu o Santos, aliás, jogou muito bem, né? Venceu e convenceu. Ah, Gleger, mas o Santos veio com o time reserva, independente disso. Você está enfrentando o Santos Futebol Clube, né? E nós vimos aí a Inter de Limeira enfrentando basicamente que o mesmo time do Santos, e o Santos derrotou a Inter. A Ponte jogou muito bem. Fez um jogo realmente de encher os olhos do torcedor. E a expectativa, né, Edu, é que quando você mantém o mesmo time, a expectativa é de que ainda possa vir uma melhora. No aspecto técnico, tático, né, no aspecto emocional, a Ponte vai enfrentar um bom time hoje. Vai enfrentar um time que realmente merece respeito, jogando em seus domínios. Então a Ponte tem que ter cautela. E olha, o Fabinho Moreno é um cara inteligente, né? Nós vimos a estratégia de jogo implantada contra o Santos jogando aqui no Moisés Lucarelli. Foi a estratégia perfeita. E hoje, enfrentando o Bragantino lá no Nabi Abichedi, a estratégia tem que ser perfeita. Tem tudo para vencer o jogo. Tem tudo para conquistar um bom resultado. Evolução, né? Confiança. É importante isso, viu? Esse aspecto confiança, viu, Edu? Às vezes pesa muito. Você vê que a Ponte vinha de um resultado ruim, de uma desclassificação precoce na Copa do Brasil, para um time relativamente ruim, fraco, que é o Criciúma. E aí vai enfrentar o Santos. E eu disse durante toda a semana, olha, para readquirir a confiança, nada melhor do que você ganhar uma partida como essa. Nada como depois de um momento ruim vivido, vem um clássico, um jogo contra um grande, e você vencer traz novamente a confiança. Aliás, cresce ainda mais a sua autoestima. E foi o que aconteceu, né? Um resultado que a Ponte fez sobre o Santos, 3-0, um resultado elástico. Independente da circunstância da partida, a estratégia foi boa, o time jogou bem. Alguns jogadores que não vinham apresentando um bom futebol se destacaram. E a gente espera que hoje seja a mesma coisa. Uma evolução tática, técnica, confiança lá em cima, autoestima lá em cima e um bom resultado. Eu acho que tem tudo para a Ponte ir lá e surpreender o Bragantino. Com todo respeito, uma equipe muito bem treinada. Eu gosto demais do trabalho do Maurício Barbieri, né? Ele faz as equipes dele sempre muito bem montadas, taticamente um time bem definido, com alternativas diferentes para o jogo. Então, o Fabinho tem que organizar esse time da Ponte aí e implantar uma estratégia boa para vencer o jogo. Para mim, o favorito, claro, é o Bragantino, por tudo que vem fazendo, mas a Ponte pode sim dar uma beliscada e dar uma surpreendida lá, viu, Edu? Antes do Tigrão aqui, diga uma coisa para mim, Lupe, o Bragantino está escalado, o Red Bull Bragantino? Sim, já está escalado o Red Bull Bragantino pelo técnico Maurício Barbieri, com 40, Cleiton no gol, na direita com a 13, Aderlan, na zaga 3, Léo Ortiz, 14, Fabrício Bruno e meia dúzia, Edmar, 25, Hiller, 8, Lucas Evangelista, e olha ele aí, 10, Claudinho, no ataque 7, Arthur, 15, Ítalo e 33, Pedrinho. É considerado um time titular? Titular, é o time principal do Red Bull Bragantino, 2 desfalques de última hora. O Pedrinho é aquele que foi destaque do Oeste, mesmo rebaixado, fez alguns gols na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele está na vaga do Elinho. O Elinho teve um desconforto muscular e foi vetado. Outro atleta que também é importante e que vai ser preservado é o Vitinho. O Vitinho, para você ter ideia, Edu, ele é o artilheiro do Red Bull Bragantino na temporada com 3 gols e o Elinho tem 2. Então, de 2 atletas que fizeram 5 gols na temporada, eles estão fora. Lembrando que o Bragantino joga quinta-feira pela Sul-Americana. Um baita do elenco, viu? Esse Júlio César, o goleiro que mudou, viu? Porque contra o Mirassol, quem jogou foi o Júlio César. Contra o Mirassol foi o time reserva, Edu, praticamente inteiro. Bom. O Júlio César tem 36 anos. Mas você sabe que falhou no gol, inclusive. Falhas uma coisa, mas eu não sou muito fã
Esse Cleiton, não. Aliás, eu brinco muito com o CH. Ah, é? A gente brinca, o CH brinca que é o Cleiton Zorzinho. Mas eu não sou muito fã dele, não, viu, Edu? Eu acho, pra mim, na minha opinião, o Júlio César mais goleiro, acabou perdendo a posição. Mas esse Cleiton aí é o titular. Aliás, foi investido uma baita de uma grana nele, né? Comprou lá do Atlético Mineiro, né? Promessa. Mas até o momento, pelo menos a mim, ele não convenceu, não. Esse Cleiton aí, a dinheirama toda que foi paga, até agora eu acho que ele não fez por onde. Mas, todo caso, é a opinião do pessoal lá do Red Bull, é a opção do treinador. Eu escalaria o Júlio César de olho fechado. Um abraço pro Edson Souza, nosso grande amigo, trabalhando na IPTV. O Edson Souza, lembrando aqui, jogadores que vieram do Guaratinguetá pra Ponte, ouvimos aqui em 2008. O Tietchan é 2015, viu? 2015, bem lembrado, viu, Edson? Ô, Edu, eu tava dando uma passada a Dolhos aqui, desculpa te interromper. Imagina. Aí um abraço pro Edson também. Esse goleiro que tá no banco aí, Michel Cleiton, né? Michael Cleiton. Inclusive eu contei pro Lupe a história. Esse goleiro veio lá do interior da Bahia, se eu não me engano, e ele veio pro Guarani. E quem aprovou esse menino no Guarani foi eu, sabia? Que ano que foi, mais ou menos? 2016. Acho que foi 2016. 2016. Se você puxar aí o histórico desse Michel Cleiton aí, na categoria de base ele teve uma passagem pelo Guarani e foi eu que fiz a avaliação e eu que aprovei. E a partir daí o menino decolou, ele estava no Santa Cruz, se eu não me engano, foi muito bem lá no Santa Cruz de Recife. E agora tá aí no Bragantino. Tá no banco hoje, né? Eu tava olhando aqui, ó. Michael Cleiton, número 12, tá no banco. É muito bom goleiro esse menino, viu? Uma jovem promessa aí. E também foi não sei se foi comprado, se foi empréstimo, mas foi uma bela contratação do Red Bull aí. Eu tenho que faturar, Tigrão, segura, 19,29. Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Edu Pinheiro. Tigrão, uma palhinha final sua aí a respeito, já tem escalação da Ponte, do Red Bull também, a sua expectativa. Um abraço, Tigrão. Um abraço, Edu, a você, aos amigos do Concentração, já no finalzinho, expectativa melhor possível. Também engrosso o coro daqueles que consideram o Red Bull Bragantino como favorito para vencer a partida, mas a Ponte encaixando um bom jogo, né? Eu gosto da Ponte quando ela é atacada. Eu não gosto desse time do Fabinho quando ele tem que propor, quando ele tem que tomar a iniciativa. Quando ele é atacado, ele é um time bastante reativo e que tem um contra-ataque hoje, especialmente depois da inserção aí do Niltinho e da boa fase do Moisés, tem um contra-ataque perigoso. Claro que o Maurício Barbieri sabe disso, viu o jogo contra o Santos, não é bobo, e ele vai tomar os cuidados. Mas o Bragantino, por dever de ofício, vocação, e pelo DNA, e por estar jogando em casa, por ter o time que tem, o investimento que tem, vai ter que partir para cima da Ponte. Não tem outra alternativa. Então, se sai na frente rápido, aí a Ponte perde o contra-ataque, ela vai ter que se expor para igualar as coisas. Mas se o jogo for passando e o Bragantino não conseguir achar o gol, com a obrigação de quem joga em casa de vencer a partida, ele vai se expor. E aí pode ficar bom para a Ponte. Essa é a minha expectativa. Mas para que este planejamento de jogo dê certo, é fundamental que a Ponte não tome logo de saída, porque daí a casa caia e todo o planejamento vai por água abaixo. Mas a minha expectativa
é de um jogaço. Daqui a pouquinho, a partir das 20 horas, no estádio Nabi Abichedi, na terra da linguiça atômica, Edu. Não é fácil não. Nezão Pontepretano, um grande abraço. Obrigado pelo carinho. O Nezão conhece o pai do Vanderlei, seu Vanderlei Monteiro, mais conhecido como Leleu. Meus amigos, final do Concentração, vem aí. É ele mesmo. O amigo Batista com Red Bull Bragantino e Ponte. E até já. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda é com a Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Campeonato Paulista, Bragança Paulista. Estádio Nabi Abichedi é o palco do jogo. Partida marcada para as 20 horas. 20 horas é o horário do jogo, portanto, pelo meu relógio, faltando 24 minutos para a bola rolar. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. 18 graus a temperatura em Bragança Paulista.
Bola rola às 8 da noite com a transmissão aqui da Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Bandeirantes. Falamos para a Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda é com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com a Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vai em busca da sua 3ª vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Está embalada, venceu o Santos na última sexta por 3-0, jogando no estádio Moisés Lucarelli. Se vencer o Bragantino hoje por 2 ou mais gols de diferença, a Macaca assume a 2ª colocação do Grupo B do Campeonato Estadual. O técnico Fábio Moreno mantém a mesma equipe que iniciou a partida contra o Peixe. Não muda nada. Mais uma vez, o treinador tem a oportunidade de repetir a mesma escalação. Destaque para ele, camisa 45, João Veras, atacante que fez 2 gols contra o Santos, tem 3 na temporada e está confirmado no ataque da Macaca. Informações do Red Bull Bragantino aqui no ar da Bandeirantes de Zailupi. O Bragantino, que vem de uma maratona de jogos, no último sábado venceu o Mirassol pelo placar de 2-1, jogando em Bragança Paulista. E se vencer a Macaca, o Touro Louco assume a ponta da liderança geral do Campeonato Paulista. O técnico Maurício Barbieri não poderá contar com Raul, que tem uma lesão no joelho. O atacante Leandrinho, que passou pela Ponte, também está no DM com problema na coxa. E o Everson, que se recupera do Covid. Os atacantes Elinho e Vitinho também foram vetados. Força máxima para o duelo contra a Macaca. E é claro, o principal nome da equipe do Bragantino é Claudinho, que na última temporada foi o destaque do Campeonato Brasileiro da Série A. Olho também em Ítalo, que hoje é o atacante do Red Bull Bragantino, com 3 gols na temporada 2021. Opinião em dose dupla aqui na Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite pra você. Alô, Batista, um abraço pra você, boa noite. Boa noite aos amigos da Bandeirantes. Um jogaço em Bragança Paulista. É uma pena que com os times muito cansados, extenuados, mas não tem outro jeito. A pandemia arrebentou com o calendário todo e há necessidade de se sobrepor partidas aí a cada 48 horas. A Ponte jogou a 72, o Bragantino a 48. É muita coisa, mas o Barbieri, com um elenco muito superior, tem essa possibilidade de virar, de rodar o elenco, enquanto que a Ponte entra com o mesmo time que enfrentou o Santos. Eu digo rodar o elenco, porque contra a Inter de Limeira, contra o Mirassol, melhor dizendo, o Bragantino jogou com um time alternativo e hoje joga praticamente com força máxima. Acho que vai fazer falta o Elinho, mas esse Pedrinho, número 33, que disputou o campeonato e entrou no final, foi mal aproveitado lá pelo Oeste, em Barueri. Ele é muito bom jogador. A Ponte que tome muito cuidado com esse garoto, veloz e fazedor de gols. Partida sensacional, favoritismo para o Bragantino e uma curiosidade. O Bragantino já jogou 17 vezes, ou melhor, tem 17 pontos e jogou 8 vezes.
a sua média, pois não, 2,1 pontos por partida. A Ponte jogou só 5 vezes e tem 7 pontos. Média de pontos da Ponte por partida, 1,4 pontos. Portanto, Bragantino, média de pontos ganhos nos seus jogos, 2,1. Em 8 partidas ganhou 17. E a Ponte em 5 ganhou 7, 1,4 pontos por partida. Esta marcante diferença por si só mostra a superioridade e o favoritismo do Bragantino. Isso não quer dizer que a Ponte não possa surpreender e encaixar um grande jogo. Aliás, esta é a nossa torcida. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, boa noite pra você. Boa noite pra você também, Batista. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, o jogo é difícil, não tenha dúvida. A Ponte vai enfrentar uma grande equipe, com os números aí acima dos números da Ponte, como disse o Tigrão. Mas a expectativa é de que a Ponte consiga manter aquela evolução do último jogo, consiga manter a mesma organização, que o Fabinho possa ter dado uma estratégia de jogo interessante para a Ponte, vai enfrentar uma grande equipe, jogando fora de casa. Então, eu acho que o mais importante de tudo é a estratégia. O que preparou o Fabinho para esse jogo. E eu tô confiante, viu, Batista? Porque o que jogou esse time da Ponte Preta na última partida contra o Santos foi de encher os olhos. Confiança total. Claro, favoritismo pro Bragantino. Mas eu acho que a Ponte vai beliscar pontos lá em Bragança Paulista, Batistão. Daqui a pouco, partida marcada para as 20 horas, a bola rola em 16 minutos no estádio Nabia Bichedi. Red Bull Bragantino e Ponte Preta, portanto, com a transmissão aqui pela Bandeirantes. E agora o destaque do Guarani, que joga amanhã, vai enfrentar a Ferroviária, com a narração de Leandro Boles aqui na Bandeirantes. Marcos Aloysio Cobrão, diz aí, Marquinho. Oi, Batista, grande abraço, boa noite. Guarani tem jogo amanhã contra a Ferroviária em Araraquara. O último treino aconteceu nesta manhã aqui em Campinas e depois a delegação partiu para concentração. Técnico Alan Al não deverá contar com Regis. O jogador está com dengue. Andrigo recuado para o lugar de Regis e Davó no ataque. Deverão ser as principais novidades do Guarani. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos. Daqui a pouco a bola rola em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Ponte Preta. Os demais jogos, as informações. O futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Vocês ouviram aí? Meu grande amigo Batista, um abraço pra você, viu? Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Segunda-feira à noite, pelo Brasil e pelo mundo, os demais acontecimentos. São os tempos modernos. Olha, o nosso WhatsApp é o 971021493. Mande, por favor, o seu nome, a sua cidade, ou se for daqui de Campinas, o nome e o bairro. 971021493. O Hélito do São Fernando mandou aqui e falou: o senhor tem que falar, seu Edu. Olha o placar aqui, 8-3 pra Ponte. Bom, tá, eu falo. E se ele acertar, o Tigrão vai pagar um jantar pra ele. Tá bom. Tá na censura, fica registrado, tá bom? O Paulo do Village e também a Rita Baluca, nosso muito obrigado. Carlos Matozinho de Itatiba diz que vai ser 1-1. É isso aí, meus amigos. Trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Sérgio Ricardo, Gil Kleber e Gilberto Sufi. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Precisando abastecer? Não esqueça que o mais importante e seguro para você e seu automóvel é a qualidade do combustível. Auto Posto Flamingo proporciona, além do rígido controle de qualidade, bandeira Shell. Ah, e tem mais. Você, taxista e motorista de aplicativo, cadastre-se conosco para obter preços especiais. Aceitamos todos os cartões de crédito, além do Sem Parar e Shell Box. Auto Posto Flamingo, Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Note bem, não é bandeira branca. Você, empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo do Brasil. A bola vai rolar daqui a pouco. E o Edu Pinheiro falou aí, futebol no Brasil e no mundo, numa segunda-feira. Parece aquele hino do Atlético Mineiro, hein, Edu? É. O hino fala: nós somos campeões do gelo. Do gelo. Atlético Mineiro. Não, sensacional. Segundona no Brasil e no mundo. Ah, esqueci de falar, tá vendo? São Bento e São Caetano, 22h15. É um horário exótico agora em 22h15. É que o Atlético Mineiro fez uma vez uma excursão em países gelados, ganhou muitos jogos e tal, e aí o cara que foi fazer o hino colocou: somos campeões do gelo. Do gelo. Nunca mais o Atlético fez uma excursão para países gelados, mas ficou no hino. Então assim é o futebol no Brasil e no mundo. E
E atenção, torcedor! Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno. Com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga, 3, Luizão e 4, Juan Renato. E na lateral esquerda com a 16, Yuri. No meio campo, 5, Dauan. 75, Barreto e 10, Camilo. No ataque, 7, Niltinho, 45, João Veras e 21, Moisés. Repetindo a escalação da Macaca. 1, Igor Vinhas, 22, Apodi, 3, Luizão, 4, Juan Renato e 16, Yuri. 5, Dauan, 75, Barreto, 10, Camilo. 7, Niltinho, 45, João Veras, 21, Moisés. No banco, à disposição de Fabinho, 12, Guilherme, 9, Paulo Sérgio, 11, Pedrinho. 13, Thiago Lopes, 15, Marco Júnior, 18, Leonaldi, 20, Renan Mota, 23, Anderson, 39, Igor Maduro, 44, Rayan, 90, Bruno Michel e 98, Tali. Rádio Bandeirantes. O Red Bull Bragantino também já está pronto e escalado pelo técnico Maurício Barbieri. Com camisa de número 40, no gol, Cleiton. Na direita com a 13, Aderlan. Na zaga, 3, Léo Ortiz e 14, Fabrício Bruno. Na esquerda com a meia dúzia, Edmar. No meio campo, 25, Hiller. 8, Lucas Evangelista e 10, Claudinho. No ataque, 7, Arthur, 15, Ítalo e 33, Pedrinho. Repetindo a escalação do Massa Bruta barra Touro Louco. 40, Cleiton, 13, Aderlan, 3, Léo Ortiz, 14, Fabrício Bruno, meia dúzia, Edmar. 25, Hiller, 8, Lucas Evangelista, 10, Claudinho. 7, Arthur, 15, Ítalo, 33, Pedrinho. No banco, à disposição de Barbieri, Júlio César com a 1, Léo Realp com a 2, 4, Liger, 5, Jadson, 12, Michael Clayton, 17, Everton, 21, Natan, 27, Hurtado, 28, Coelho, 32, Rafael Luiz e 34, Luiz Felipe. Arbitragem do jogo. Apita o jogo entre Red Bull Bragantino e Ponte Preta, Salim Fendi Chaves. Salim Fendi Chaves é o dono do apito. A assistente de número 1 é a Neuza Inês Bach. E o assistente 2, Danilo Ricardo Simão Manes. No VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, jogo difícil para Macaca. Mas eu tô acreditando muito na evolução técnica, na evolução tática. Nós vimos um time muito aguerrido, jogou muito a Ponte Preta e, aliás, acerta o Fabinho escalar o mesmo time. Acho que é importante você dar sequência. A Ponte ganha alguns reforços aí com a entrada do Niltinho, né? Esse meio de campo aí com o Camilo, que jogou muita bola também. A primeira linha da Ponte bem sólida na última partida, a expectativa é de que mantenha. Mas o que é o mais importante é o agrupamento desse time. As linhas muito bem próximas, não dando espaço para o time adversário. É isso que a Ponte tem que ter. A estratégia de jogo. Qual a melhor estratégia? Ô Lupe, vamos ouvir o Fabinho Moreno? Não, pode ir. Pode ir? Vamos lá então. Então que a linha esteja muito próximas e que o time da Ponte consiga
essa evolução, consiga fazer uma boa partida, o seu João Veras, que fez 2 gols na última partida, ou seja, Niltinho jogou muito também. Então eu acho que a Ponte tem tudo para beliscar aí pontos em Bragança Paulista. É um jogo difícil, é um jogo duro. O Bragantino tem uma grande equipe, muito bem treinada aí pelo Maurício Barbieri, que é um treinador estrategista também. Ele tem algumas alternativas de jogo e por isso o Fabinho tem que estar com a estratégia pronta para enfrentar e para não deixar que o Bragantino goste do jogo, não deixar que o Bragantino evolua. Tem as laterais muito agudas e eu acho que tem que... Esse é o maior problema a ser detectado, esse é o maior problema a ser marcado. E o Bragantino joga muito pelas laterais e os laterais chegam muito. Então as linhas, por isso que as linhas têm que estar próximas, e isso eu disse no início do comentário. Então, Tigrão, eu estou confiante. Eu acho que a Ponte pode sim, apesar do favoritismo do Bragantino, fazer um grande jogo e trazer pontos para Campinas. E você, Tigrão? Também, Gleger. Sobretudo se o time tiver a concentração, se o time tiver a qualidade de contra-ataque, a objetividade, verticalidade que mostrou no primeiro tempo contra o Santos. Claro que esse time do Bragantino é superior àquele time do Santos que enfrentou a Ponte, em que pese também ser um bom time de garotos muito bons de bola, formados lá no centro de treinamento Rei Pelé. Aliás, uma verdadeira fábrica de grandes craques. Mas esse time do Bragantino é mais experiente, está mais encaixado, né? Tudo bem que o Elinho, que vem fazendo grandes partidas, um jogador formado também lá em Cotia, jogador formado naquela escola também espetacular do São Paulo, ele vai fazer falta. Tigrão. Mas ainda assim, a gente vê um Bragantino forte, a gente vê um Bragantino muito coeso. Vamos ouvir então o Fábio Moreno com Antônio Lupi. Exatamente, o técnico da Macaca fala da partida contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, depois de uma boa vitória em cima do Santos na última sexta-feira no Moisés Lucarelli. Bem na última rodada, mas sabendo que o desgaste físico também é uma questão importante. Boa noite, esse é o grande desafio do campeonato, né? Com as rodadas cada vez mais próximas umas da outra, a gente praticamente não tem tempo de treino, a gente mais recupera os jogadores. O desafio é manter eles motivados, em alerta, com intensidade alta, para que essas boas atuações sejam repetidas ao longo do campeonato. Esse é o técnico Fábio Moreno, o agasalhado técnico Fábio Moreno. Tigrão. Lá faz frio, hein? Meu Deus, região montanhosa, né? Acidentada, faz muito frio. Então, apesar do Bragantino ter um ou outro desfoque, mas é um time fortíssimo. E a Ponte não poderá, ela tem que tentar de todas as maneiras evitar de sofrer gols muito cedo, para poder manter a sua estratégia, para poder manter o seu planejamento de jogo, que é, claro, puxar o contra-ataque em velocidade quando ela for atacada. Não tomando o gol muito cedo, fica bom o jogo para a Ponte, fica legal, e o Bragantino tem o dever, a obrigação de sair para cima pelo time que tem e por jogar em casa e por estar fazendo a campanha que está fazendo. Ele não tem alternativa de ficar com nheco-nheco, vai ter que ir para cima, só que se não fizer, ele vai se soltando cada vez mais e vai deixando brechas para o veloz contra-ataque da Ponte com o Niltinho, com o próprio Moisés, com o próprio João Veras, com as incursões do Camilo, para que esse contra-ataque funcione. É um jogão, mas não dá, teoricamente, e antes da bola rolar, para a gente deixar de atribuir favoritismo para a equipe da casa. Não dá para a gente deixar de reconhecer a superioridade teórica do Bragantino. Cabe à Ponte desmanchar isso, fazendo uma apresentação sólida, fazendo uma apresentação de autoridade e de muita concentração dentro de Bragança Paulista. Tá tudo pronto no Nabi Abichedi. A bola vai rolar em Bragança. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Muito obrigado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil e Gleger Zorzin. Traçaram aqui na Rádio Bandeirantes as possibilidades de Bragantino, Red Bull Bragantino e Ponte Preta. Red Bull Bragantino todo de negro vai enfrentar a Ponte Preta toda de branco.
há um contraste acentuado e isso é muito bom. E a saída de bola pertence ao time do Red Bull Bragantino. Apita o árbitro. A bola está rolando em Bragança Paulista. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. A Ponte Preta atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Começa o jogo, o time do Bragantino começa atacando. Se manda no campo de ataque, vem Arthur pela ponta direita. Puxou, arrumou pro pé canhoto, bateu pra fora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca bater Antônio Lupi. Primeiro ataque foi do Red Bull Bragantino, o time mandante com Arthur, camisa 7. Limpou a marcação e mandou uma bomba de esquerda. Sem direção, tiro de meta para o Igor Vinhas. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Arremesso lateral, o time do Red Bull Bragantino vem pela direita no campo de ataque para fazer a cobrança com Aderlan. Ele toca na frente para Arthur, domina, gira em cima do próprio eixo. 2 a marcar, ele é obrigado a recuar, chamou Aderlan. Vem por dentro, levando na perna direita, chega no pé de ferro lá atrás. A marcação de Moisés, a bola volta reboteada pela direita. Vem na bola Arthur, pé canhoto, cruzou na área. O toque de cabeça, Ítalo lá dentro da grande área, a bola vai embora para fora. Pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para Macaca bater. Demorou um pouquinho para sair o Igor Vinhas depois do cruzamento que veio pelo lado direito. O Apodi fez a proteção e a bola ficou fácil nos braços do goleiro da Macaca. Domina o time da Ponte, Moisés do campo de defesa, rolando para João Veras, perde, recupera Ortiz, a posse de bola, o zagueiro recua no campo de defesa, lá atrás na entrada da grande área, abandona a sua área de confinamento, Cleiton sai jogando com os pés, bola aberta pela esquerda, domina lá atrás, Claudinho vem por dentro, partiu, pediu, dominou, mas recuou, estranho, hein? Lançamento completamente equivocado, ele tocou para trás, a bola saiu rente ao pau da bandeira em cobrança de arremesso lateral para Macaca bater. Deu uns 5 minutos no Claudinho, achou que estava com a camisa da Ponte lá de 2017, onde ele fez 20 jogos e não marcou nenhum gol. Nossa, mas faz muito tempo, não é possível. Deu um branco total na cabeça do Claudinho. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes, empresa especializada em gestão contábil. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Será que o Claudinho pode reclamar do vento? Será que está ventando tão forte assim que ele tentou fazer um passe? Não, né? É. Não, né, Batista? Ô, louco. Pegou, foi no tornozelo mesmo essa bola aí. Vento não foi, não. Domina no campo de ataque o time do Bragantino, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Fabrício Bruno recolhe no círculo central, levanta lá na frente, vem Dauan de cabeça, tira a bola sobre com João Veras, ele puxa o rápido contra-golpe, virando pela meia esquerda para Moisés, ele carrega, levou na perna direita, a bomba! Vai embora para fora pela linha de fundo, arriscou de longe, Moisés está confiante, bateu firme, a bola veio fazendo curva mais para fora e foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o RB Bragantino bater. Com a mesma postura tática do jogo contra o Santos, aproveitando os contra-ataques, Moisés recebeu o passe do João Veras e de muito longe tentou o ângulo esquerdo do Cleiton, só que a bola subiu demais e saiu pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro do Touro Louco. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado
cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas. WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Dorina Podir recolhe pela meia, atravessa uma bola lá do outro lado, erra completamente o passe e o time do RB Bragantino é agora com a bola dominada. Claudinho no círculo central, quem está saindo para o campo de ataque, abriu lá pelo setor esquerdo do campo de ataque, domina tentando a passagem, Edmar rola o jogo, vem por dentro, tentou encostar a bola, voltou, Claudinho, pé direito, bateu, cata em 2 tempos, Igor Vinhas. A batida de longe, Igor Vinhas em 2 tempos, pegou firme Antônio Lupi. A Ponte até tentou sair no contra-ataque, mas acabou errando o passe. O Claudinho acabou chutando de fora da área de primeira, nos braços do Igor Vinhas, que segurou forte a bola. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui em Bragança Paulista, estádio Nabi Abichedi. Chega lá atrás Yuri para afastar, mas jogou a bola com o time do Bragantino. Levantamento, a bola aberta pela ponta direita, Hiller abriu para Arthur, levou para o fundo, pedalou, entrou na área, rolou fora dela, vem para a bola, Lucas Evangelista, uma paulada, defendeu Igor Vinhas, voltou Claudinho, dominou o pé direito, bateu Igor Vinhas. Igor Vinhas tocou nela, ela foi embora para fora pela linha de fundo, uma defesa importantíssima. Igor Vinhas trabalhando firme no começo do jogo, escanteio para o Red Bull Bragantino bater. Um chute muito forte do Lucas Evangelista e tinha muita gente na frente. Igor Vinhas fez um milagre, na sobra Claudinho chutou e mais uma defesa do Igor Vinhas. Escanteio, Claudinho na bola. Claudinho, pé direito, cobrou o escanteio na área. Fabrício toca de cabeça em cima da marcação, tira lá atrás, afasta Yuri, a bola pela esquerda, Camilo vem dividindo o Bragantino, Hiller tocou nela, vai para fora para a linha lateral e arremesso no campo de defesa pela esquerda para o time da Macaca bater. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, estádio Nabi Abichedi em Bragança Paulista. Bragantino 0, Ponte Preta 0. Nosso muito obrigado a Éder de Guarulhos, torcedor do Corinthians, o Zé Carlos do Taquaral. Olha, sabe quem é que está na escuta para nossa alegria? O Nan. O famoso Nanã, muito obrigado, um grande abraço a você de toda a nossa equipe, dizendo que foi técnico do Bragantino, que o Braga está onde está graças a ele. Que ele foi técnico e também foi técnico do Sub-20 da Ponte. Alô, Nan, um abraço para você, felicidade. Muito obrigado pela audiência, Paulo Pedro da Silva Unan, o autor intelectual da frase: tenha fé, tenha muita fé, mas fuja do touro. O Red Bull Bragantino reclamou ali de um toque de braço do Juan Renato dentro da área. E aí, o Tigrão, achou que foi pênalti para o Bragantino? Não, eu não vi nada não. Não vi nada não. Vi que o Bragantino está chegando à Madeira, inclusive o Aderlan, o número 13, já tem cartão amarelo depois de uma entrada com o pé em cima da bola sobre o Barreto. Quanto a toque de mão dentro da área da Ponte, realmente não vi não. E para você, Gleger, viu toque de mão lá dentro da área do Juan Renato? Seria pênalti para o Bragantino? Não, Batista, não vi absolutamente nada. Segue o jogo. Detalhe no ar. Só confirmar o cartão amarelo para o Aderlan, camisa 13, na falta em cima do Barreto. Ainda bem que eles foram companheiros em 2019, porque a falta foi feia. Falta realmente feia, porque veio deslizando, né, o Aderlan e pegou Moisés, mas pegou realmente forte. Agora mais uma falta.
está baixando a madeira, está entrando forte o time do Bragantino, agora em cima do Yuri, não saiu o cartão. Ô Batista. Oi, pois não, pode falar aí, ô Tigrão, fala que eu te escuto. A Ponte está cometendo um erro aí e o Fabinho tem que já mudar imediatamente a estratégia. Não vai dar para sair jogando ali sempre do lado esquerdo, com o Yuri, Juan Renato, Luizão, Caio Barreto por ali, ó. De novo, ó. Bola com o Juan Renato no bico da área. A Ponte vai perder essa bola aí já. O Bragantino está com a marcação muito alta e a Ponte, inocentemente, sai sempre para um lado só. E o Bragantino está dando o bote. Vai perder e vai tomar o gol. Se não está dando para sair, se a marcação está muito forte ali e muito alta, dá chutão. Joga lá na frente e disputa a segunda bola. Sair jogando é importante, desde que o risco não seja tão alto como está nesse momento. Mas a Ponte não vai fazer isso porque é um procedimento de jogo, treinado inclusive, e na partida contra o Santos acabou dando certo. O segundo gol da Macaca ganhou o jogo, a Ponte 3-0. O segundo gol foi justamente numa bola que a Ponte saiu tocando lá de trás. Sai dominando no campo de defesa, no mesmo expediente espelhado, o time do RB Bragantino. Cleiton domina, toca, pega de volta lá dentro da grande área. Ele recebe de perto da direita, devolve a bola para Fabrício Bruno. Domina pela intermediária, mas a Ponte não tem marcação alta. Portanto, com liberdade, Fabrício Bruno vai avançando. Rolando rasteirinho para Evangelista dentro do círculo central. Abriu lá pela esquerda para Edmar. Ele domina tocando curtinho para Claudinho, pisa na bola, arruma, passou pedindo. Pedrinho lá pelo setor esquerdo, vem para a bola. Dominou, vem para a bola ainda o Edmar, pé direito, bateu, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. A bola saiu, é tiro de meta para Macaca bater. Muito mal o Pedrinho, que hoje começa como titular na equipe do Red Bull Bragantino. Fez muito sucesso ano passado com o Oeste, mesmo com o time de Barueri rebaixado. Tentou o chute de fora da área, pegou muito e mal e tomou uma bronca do técnico Maurício Barbieri. E o Juan Renato saiu jogando lá atrás, tocando com Yuri. Ele rola rasteiro pela esquerda para Moisés. A bola recuada vai lá para dentro da área do campo de defesa. O time da Ponte Preta vem tocando com Luizão. Recuando para Igor Vinhas. Voltou pela direita. Luizão erra o passe. Riller tentou dominar, acabou jogando para fora, mas a bola tocou no Niltinho. Saiu em arremesso lateral para o time do Red Bull Bragantino bater. Pois não? Não, só para dizer que eu concordo com o Tigrão, né? E outra coisa, esse toca-toca aqui atrás é totalmente desnecessário. Maurício Barbieri assistiu o jogo contra o Santos, viu a dificuldade que a Ponte tem nessa saída de bola e o Fabinho precisa mudar isso rapidamente. Porque esse time do Bragantino tem qualidade, está com a linha muito alta e com jogadores que, se roubar a bola, vai fazer o gol. Então o Fabinho tem que mudar isso aí, não adianta. E outra, não resolve absolutamente nada. Tá com a marcação alta, não vai conseguir dar qualidade na saída. Dá um chutão lá na frente e posiciona o seu time. Ortiz abriu lá pela ponta direita, vem Arthur, dominou, limpou, pé canhoto, cruzou na área para Ítalo. Bola dividida, sobrou com o Niltinho, ele domina lá atrás do campo de defesa, vem puxando para a entrada da grande área. Erra o passe, pegou a Derlan pela direita para Arthur, erra o passe também. Tira lá atrás, afasta, tenta o contra-golpe, o time da Ponte, um festival de erros em 2 minutos e a bola sobra lá atrás com o Cleito que sai dominando com os pés. E atenção, torcedor! A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 em Bragança Paulista, Bragantino 0, Ponte Preta 0. O William é de Campinas, ele está em São Sebastião, litoral norte. Manda um alô para o seu pai, senhor Ademir, lá no Jardim Roseira. Seu Ademir, um abraço para o senhor, seu filho William. Mandando um abraço lá do litoral norte para o senhor, viu? O Zé Carlos do Taquaral, muito obrigado. O Kaique, lá de Paulínia, filho do Itamar, conosco também. E o Odirley, do final 3441. Bandeirantes.
E a bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Lá pela ponta direita, escanteio para o Bragantino bater Antônio Lupi. A jogada Arthur, Claudinho, a bola pegou por último na zaga da Ponte Preta e se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio, Arthur na bola. Arthur partiu, pé canhoto, levantou no primeiro pau, jogada ensaiada. Chega tirando o Luizão. Claudinho vai atrás dela, vai para lateral, rede ao pau da bandeira, domina e recua. Pela meia esquerda, vem para a bola. Levantamento da esquerda para a direita, Edmar. A bola do outro lado, chega Moisés para afastar, tira, vai para fora, para a linha lateral. E arremesso pela direita, o time do RB Bragantino cobra, tem pressa, Aderlan toca recuando. Vem para Ortiz, Léo Ortiz, ele domina de perna direita para fazer passe no campo de retaguarda pelo sistema de defesa. Lançamento aberto, vem Fabrício Bruno tocando na frente, Claudinho recolheu, soltou para Pedrinho, Pedrinho dominou e recuou, vem para dentro do círculo central, Hiller abrindo pela direita no campo de ataque, se mete pela linha Ortiz para fazer passe invertido para Claudinho, levantamento do outro lado, matou no peito Claudinho, levantou de pé direito na área, vem Luizão para tirar, jogou para fora, para a linha lateral, é pela esquerda, arremesso, vem Edmar. Autorizado, toca na entrada da grande área, é pela esquerda para Ítalo, volta a bola pelo lado esquerdo, o Claudinho dominou, rolou para Edmar, ele vem em cima da marcação dupla, rola atrás, chamou Claudinho, vira da esquerda por dentro para Fabrício Bruno, o zagueiro erra o passe, tira lá atrás do contragolpe, vem Yuri, domina, partiu em velocidade, se manda no campo de ataque, se atrapalhou todo com a bola, Fabrício Bruno, chegou, ganhou, recuou, chamou Cleiton, o goleiro bate de perna direita, levanta no campo de ataque, tenta o contragolpe, mas erra, vem Camilo, recuperou a posse de bola, soltou para Niltinho e o Niltinho recua. Toca lá atrás no campo de defesa e mata a opção de ataque. Vai recomeçar Juan Renato dominando e soltando a bola para Moisés. Ele perde, recupera a posse de bola o time do Bragantino. Se manda pela direita, vem Arthur, dominou, rolou para Ortiz, volta para Arthur, ele bate, ele perde a canhota, gira a bola de uma extremidade a outra do campo de defesa lá para o campo de ataque. Vem para a bola dominando. Evangelista faz o passe para Claudinho, ele trabalha pela meia esquerda no campo de ataque, recolhe na perna direita, passou Edmar, Edmar meteu o pé canhoto, levantou na área, a bola passou pela marcação, vem Arthur, ajeitou na perna direita, rolou atrás, vem, bateu Aderlan, a bola desviada no Moisés, vai embora para fora, pela linha de fundo, saiu. É escanteio para o Bragantino bater. Tentativa do cruzamento do Aderlan, bola saiu pela arremesso lateral. É Aderlan na bola. Aderlan cobra arremesso lateral para Arthur. Arthur dominou, passou para a perna canhota, perdeu. Recupera Moisés, tentou levar, perdeu também. Recupera, perde, ganha. Agora é o time do Bragantino. Hiller recuando para Léo Ortiz, ele domina dentro do círculo central, recua tudo, toca lá para trás, abandona a sua área de confinamento, vem pela intermediária, Cleiton, goleiro, faz o lançamento, se manda o Bragantino pela ponta, Arthur dominou, rolou para Evangelista na ponta direita, vem Juan Renato, limpa, tira, joga para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita, vem para fazer a cobrança o time do Red Bull Bragantino, na marca de 17 minutos, etapa primeira, 0-0. Vai usar a força do braço, autorizado. Aderlan cobrou para Arthur, voltou no Aderlan, levou para o fundo, pé direito, cruzou na área, passou por todo mundo. Igor Vinhas chegou, pegou firme, uma bola marota, veio cruzada, veio direta para o gol, estava com a visão tomada. Um zagueiro na frente, o Igor Vinhas pegou em definitivo, Antônio Lupi. O Aderlan é muito bom lateral, fez um ótimo cruzamento, cheio de efeito. A bola passou pelo Moisés, pelo Juan Renato, só não passou pelo Igor Vinhas, que fez a defesa. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e bang e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999471980. Cirúrgica Popular. É tempo de análise na Bandeirantes.
Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman no Tigrão, 19 do primeiro tempo, 0-0. Como é que está o jogo, diz aí, Tigrão? A jogo de um time só, né? A Ponte totalmente recuada, tomando sufoco desde o primeiro momento até agora 19,5. Bragantino amassando a Ponte a ponto de fazer o gol. Arthur dominou, rolou, vem pra Derlan, bateu, Juan Renato toca nele, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, saiu em escanteio. Escanteio, a pressão é total. Escanteio pro Red Bull Bragantino bater. No toque do Arthur, no meio das pernas do Barreto, o Aderlan chegou chutando, a bola explodiu no Juan Renato. Escanteio, Arthur na bola. Arthur, autorizado, cobrança de escanteio, mandou por baixo, a bola foi na área. Chegou Moisés ajudando lá atrás pra afastar, não tá valendo nada, hein? Uma pancada, tá caído o jogador da Macaca, o árbitro vai para lá para ver o que é que aconteceu. Mas o jogo está paralisado, deu falta lá dentro da área no Moisés. Tá caído Moisés, é falta nele, falta para Macaca. Gleger Zorzin, primeiro tempo da partida, só dá Bragantino, a pressão é violenta, a Ponte se segura em Gleger. Exatamente, Batista, a estratégia do Fabinho é tentar aí um contra-ataque, o problema é que o Bragantino está jogando com a sua linha alta, é um time muito bem postado e organizado. A hora que a Ponte rouba a bola, sempre tem alguém do Bragantino ali vigiando. A Ponte está com problemas, eu tentaria mudar essa estratégia de ficar tentando sair jogando curto para pegar o time do Bragantino desprevenido. Mas o quê? Dá o chutão na frente, fala para o João Vera segurar a bola e automaticamente você empurra um pouco mais o time. A Ponte faz uma linha média, né? Uma linha média para baixo. Tá trazendo o time do Bragantino, tá dando campo, tem que fechar ali os espaços vazios. Claudinho flutua demais, é o jogador de articulação, o jogador inteligente do Bragantino e o jogador que dá o desencaixe de marcação. Então tem que estar muito atento ali, tanto o Barreto, o Dauan, para colar nesse jogador e tentar aí não deixar com que a bola chegue nele para que haja esse desencaixe e ele consiga armar o Bragantino. Jogo difícil, jogo duro, a Ponte se segura. Por enquanto tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas tem que ficar atento. Adiantar um pouco mais a linha seria o ideal para fazer com que a bola lá na nascente da jogada. É lá que a Ponte tem que marcar. Não ficar esperando o Bragantino, que é um time muito bom e um time de muita qualidade. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. 21 minutos passados, é arremesso lateral, placar de 0-0. Apodi cobra para o time da Macaca, recua pela direita. Vem na bola dominando no campo de ataque, Luizão, recua, toca o jogo lá atrás. Vem Igor Vinhas. A Ponte respira um pouco porque parece que o Bragantino também arrefeceu. Lançamento errado, joga torto e para fora, é arremesso lateral, campo de defesa pela esquerda. Arremesso para o Red Bull Bragantino. Detalhe no ar. Paulo Sérgio está no aquecimento, atacante camisa 9. Será que é aquela pancada que tomou Moisés? Tem a impressão de que o problema é com Moisés, hein? Ele tomou uma pancada forte. O Aderlan deu uma entrada, uma carrinhada selvagem e acertou a perna do Moisés. Domina lá atrás, o time do Bragantino vai sair jogando o placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Lançamento no campo de ataque, Claudinho faz o passe na ultrapassagem lá pela esquerda. Vem bem para afastar, tira Luizão. Ele tirou a bola do Lucas Evangelista, jogou para fora, para a linha lateral. E arremesso pela esquerda no campo de ataque, cobra o time do Red Bull Bragantino, 0-0. Ortiz domina, solta o jogo pela direita no campo de ataque para Fabrício Bruno. Aciona pela meia direita, vem para a bola Aderlan, recolhe, domina, tenta o passe, falta. O árbitro parou, marcou falta em cima do Ítalo, tá caído, é uma falta perigosa. Leva relativo perigo contra a meta defensiva de Igor Vinhas. Falta para o Red Bull Bragantino bater. E a falta foi do Juan Renato, chegou atrasado e teve que fazer a falta em cima do jogador do Bragantino. Quando o técnico Fábio Moreno mexe. Tá indo embora o camisa 45, é o João Veras. Aparentemente tá tudo bem com ele. Faz um sinal negativo com a cabeça.
Não gostou de sair o João Veras, não. Quem vai pro jogo é o 9, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio com a 9 está no jogo. Paulo Sérgio está no jogo. Daqui a pouco quero ouvir os comentaristas. Em princípio, não houve contusão. Pelo menos não deu mostras de estar contundido na saída do João Veras. Portanto, é a tática do Fábio Moreno. Mas daqui a pouco os comentaristas vão falar. Vem para a bola para fazer a cobrança. 3 são os candidatos para o time do Bragantino. Claudinho, Arthur e também o Edmar. Vem para a bola para fazer a cobrança o time do Red Bull Bragantino. Falta. Jogada ensaiada. Dominou Edmar. Perdeu muito tempo. A bola voltou. É aquela jogadinha. Um toca, o outro para com o pé e depois o outro chuta. O homem do chute era o Claudinho. Não fez. Levantamento, bola na área. Chega tirando lá atrás. Afasta, tira. Barreto não conseguiu efetuar. Igor Vinhas. A linha de fundo, a bola saiu em escanteio. É escanteio para o Bragantino bater Antônio Lupi. A bola acabou desviando no Barreto. O Igor Vinhas correu, mas ela já estava fora do campo de jogo. Por isso o Bragantino tem mais um escanteio pelo lado esquerdo. Claudinho, camisa 10 na bola. Claudinho vem para a bola para cobrança de escanteio. O Bragantino vai povoando a área da Macaca. Claudinho bateu o pé direito, desvio lá atrás de cabeça de Dauan. A bola caiu lá dentro da grande área. Chega Yuri para afastar, tira. A bola sobra com o Bragantino. Vem dominando no campo de defesa, placar de 0-0. Léo Ortiz bate, ele perto da direita, levantou para Claudinho. Passe muito forte. A bola vai para a linha lateral. E aí, Tigrão, saída do João Veras com muita moral por causa do último jogo. Marcou 2 gols. Mas como estava o João Veras, que foi preterido para a entrada de Paulo Sérgio? Não tinha motivo tecnicamente para ser substituído, não. Muito cedo. O time nem se assentou ainda. Ele estava voltando, fazendo a recomposição, tentando flutuar um pouquinho para procurar a bola. Não tinha motivo para ser substituído. Saiu fazendo sinal de negativo com a cabeça, por não concordar. Talvez não concordar que a contusão não era para ser fatal a ponto de tirá-lo do jogo, ou porque não consegue entender o porquê da substituição. Eu achei que ele mancava um pouquinho. Depois o Lupi vai explicar tudo isso. Claro que já deve estar fazendo contato com o pessoal lá, mas eu, fora a questão médica, não tiraria, não. Antônio Lupi, informação sobre o João Veras. Com 22 minutos, né, já havia uma preocupação no banco de reservas da Ponte Preta com o desconforto que o João Veras teria sentido logo no começo do jogo. Por isso, o técnico Fábio Moreno, não sei se o sinal de negativo com a cabeça foi por conta dessa lesão, que ele teve que sair para a entrada do Paulo Sérgio, ou se ele poderia ficar um pouquinho mais, já que aparentemente não era uma situação tão grave, porque ele estava correndo, ainda tentando ali a marcação alta. Não, mas agora para mim tá claro. O sinal de negativo com a cabeça é a frustração por ter saído por motivo de contusão. Mas quero ouvi-lo também. Gleiger Zorzin, saída do João Veras. Batista, aparentemente foi isso mesmo, né? Sentiu ali, ele estava inclusive com o calção levantado, deve ser na coxa esquerda a contusão, e tem que sair realmente, né? Ele deve estar frustrado pela contusão, porque vive um bom momento, fez gol na última partida, sem dúvida nenhuma foi por isso. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes, empresa especializada em gestão contábil há mais de 50 anos, descomplicando a sua vida. Acesse contabilcb.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 em Bragança Paulista, Bragantino 0, Ponte Preta 0. A Ponte saiu jogando errado, vem Ítalo, dominou. Pé direito, bateu, pega Igor Vinhas. Bateu mal, bateu fraco,
bateu pegando mais grama do que bola, mas saiu jogando errado. O time da Ponte se salva por tanta macaca, porque o Ítalo chutou muito mal. Seguimos com o giro do placar em Bragança Paulista, Bragantino 0, Ponte Preta 0, Edu. A família Marinheiro, muito obrigado sempre com a gente. Alô, Furlan de Vinhedo, Menegildo, São Bernardo, parte de cima, sempre conosco, é isso aí. E o Roberto do Cambuí com aquela voz de veludo. Só um minutinho, Edu. E Yuri perdeu a bola, partiu pela direita, vem Aderlan, tentou o cruzamento, Juan Renato fecha a porta, tira. Vai embora para fora pela linha lateral. É arremesso pela direita, vem Aderlan para fazer a reposição para o time do RB Bragantino. Autorizado, soltou cá atrás pela direita. Vem para a bola dominando Fabrício Bruno, o zagueiro toca ainda mais atrás para Léo Ortiz. Seguindo Edu Pinheiro. Então, Robertão, rapaz, manda a gravação aqui, dá até medo, viu, do Cambuí, voz e veludo. Parece aquele filme do Zé do Caixão, sabe? Mandando um abraço pro Pira, taxista, e pro filho dele, Gustavo, lá em Minnesota, nos Estados Unidos. Bandeirantes. Léo Ortiz domina para o time do RB Bragantino, detalhe no ar. Foi um desconforto na coxa esquerda que o João Veras acabou sentindo. Está triste no banco de reservas. O Paulo Sérgio, camisa 9, está no jogo. Domina Léo Ortiz no círculo central, ingressando no campo de ataque, lançou na área. Igor Vinhas saiu lá atrás para dominar, pega firme. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, chame no zap 999 47 1980. Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Domina Pedrinho, recolhe no campo de defesa, trabalha o time do Bragantino. Bola recuada ainda mais para Lucas Evangelista. Ele recebe, domina, rola pela meia, vai saindo lá de trás Ribeiro para fazer o passe aberto pela direita para Aderlan. Se manda, vai embora, deu um tapa por dentro, Juan Renato chega, tira, Camilo. Pega o rebote, domina Moisés. Recebe no campo de defesa, limpa em cima da marcação, rola a bola de lado para Yuri, toca ainda mais atrás, lá na entrada da grande área para Juan Renato. Ele troca a bola de lado, da esquerda para a direita para Luizão. Luizão voltou para Juan Renato, para Yuri com o lado interno do pé canhoto, faz o passe para Moisés. Entrada forte de Aderlan por trás. Essa briga é impressionante porque o Aderlan, ele colou mais ou menos assim, com cola forte, aquela tipo Super Bonder no corpo do Moisés. O Moisés não consegue andar, não consegue caminhar, que o Aderlan está no cangote dele, bufando, soltando aquela baba densa. O período inteiro do jogo até aqui. Juan Renato tira, bate, ele aperta a canhota, levantou o campo de ataque. Moisés de cabeça, rolou pelo comando para Paulo Sérgio, chega, tira lá atrás, afasta o árbitro, parou, marcou falta. Falta no campo de defesa, Paulo Sérgio reclama, xinga, solta cobras e lagartos no aparelho fonador. Mas realmente ele fez a falta no Ortiz. É falta no campo de defesa, falta favorável ao time do Red Bull Bragantino. E aí teve aquela troca de elogios, né? O Léo Ortiz trocou elogios com o Paulo Sérgio. E agora o árbitro chama os dois e dá uma bronca no camisa 9 da Macaca e no camisa 3 da equipe do Red Bull Bragantino. O árbitro chamou os dois e falou pro Paulo Sérgio: você, olha, ó. Aí olhou pro Léo Ortiz e falou: e você também. Aqui, ó, acabou, hein? Um diálogo simples e curto. E atenção, torcedor! A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, estádio na Bia Bichedi, Bragantino 0, Ponte Preta 0. Opa, estamos e continuamos recebendo aqui o abraço dos amigos pelo WhatsApp. O Gledson está em Bragança Paulista torcendo para Ponte. Isso vai ser 2-0 para Macaca. O Marquinhos da 31 de março, deixa eu ver o que mais aqui. O Ailton de Itu, família Ferraro e Adrianinho. É o Adilson, Adilson. Aumentativo de Adilson, mandando um abraço para
para a família Ferraro e para o Adrianinho, que está no Canadá. Será que é aquele Adrianinho da Ponte? Rádio Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. E também estamos em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no Facebook da Rádio Bandeirantes, no Facebook do carlosbatista.com.br, também no meu canal no YouTube. E você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. É só ficar ligado na emoção do jogo. Domina lá atrás, o time da Ponte sai tocando a bola. Luizão recua para dentro da grande área. Igor Vinhas na perna direita rola dentro da grande área para Juan Renato. Ele bate, ele canhota, levanta no campo de ataque. A bola comprida para Moisés. Matou no abdômen, evitou a saída para a linha lateral. Lançou no ataque para Camilo. Passe de calcanhar para Paulo Sérgio. Paulo Sérgio não usou a massa cinzenta. Era para seguir e bater para o gol. Ele tentou devolver para o Camilo. E não tinha como ele devolver essa bola para o Camilo. Opção errada do Paulo Sérgio. E ele mandou a bola para fora pela linha de fundo, Antônio Lupi. O Paulo Sérgio faltou pensar um pouquinho. Tinha a condição de invadir a área e bater cruzado. Tentou um toque para o Camilo, que já tinha desistido da jogada. O Camilo também poderia ter dado chute para o gol. Mas o Paulo Sérgio errou e a Macaca perde uma grande chance de abrir o placar. Claudinho domina para o time do RB Bragantino. Acionou o Arthur. Entrou na área, voltou. Claudinho, pé direito, bateu na perna do Ítalo. Jogando de zagueiro, o atacante centroavante do time do Red Bull Bragantino. Domina ainda, recebe massa bruta dentro do círculo central. Hiller pela direita para Aderlan, de perna direita lançou a bola pelo comando para Ítalo, deu rebote e falta. Barreto levou a pior, tá caído, tá se contorcendo em dores. E ele leva a mão ali no tornozelo da perna direita, hein, Lupi? Porque o Ítalo chegou por cima, né, na dividida. Num lance bem parecido com o do Aderlan no começo do jogo, em cima do Barreto. O Aderlan recebeu o cartão amarelo agora na disputa de bola. O Ítalo realmente fez a falta e o árbitro apenas na conversa. Rocha Autopeças há 28 anos. As marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Eutinho toca a bola de cabeça, lançando para Paulo Sérgio. Chegou lá atrás, Ortiz afastou, tirou, chegou dividindo o Camilo, perdeu, Arthur dominou, falta. O árbitro parou, marcou, Barreto chegou derrubando o cabeça amarela do Bragantino. É falta lá atrás do campo de defesa, falta favorável ao time do RB Bragantino. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36 passados primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021. Estádio Nabi Abichedin, Bragança Paulista, Bragantino 0, Ponte Preta 0. Só 22h15. Começa São Bento e São Caetano, só vai terminar amanhã. O Emerson de Santos, bravo aqui. Não adianta ficar trocando passes atrás. Não tem qualidade para sair jogando. E vem o time do Bragantino, dominou pela direita, Arthur levantou, Ítalo de cabeça. Palma! Igor Vinhas subiu de mão trocada, uma grande defesa, elasticidade para tocar tela, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. E vem o time do Bragantino, Claudinho, cobrança, levantou a bola na área, toca de cabeça, entrou, é gol! Gol! Do Bragantino, Pedrinho! Na marca de 38 minutos passados primeiro tempo. Cobrança de escanteio lá pela esquerda. Após grande defesa
Defesa espetacular de Igor Vinhas, que mandou para fora, por cima do gol, pela linha de fundo, no escanteio. Claudinho mandou uma bola cruzada na entrada da pequena área. Apareceu Pedrinho, camisa 33. Empurrou a bola de cabeça e mandou para o fundo do gol da Macaca. Abre o placar do jogo. Pedrinho, 33. Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Depois de uma defesaça do Igor Vinhas, o camisa 10, o Claudinho, cobrou o escanteio dentro da pequena área. O Pedrinho, livre de marcação, o Yuri não acompanhou, nem precisou pular. De cabeça, mandou a bola para o fundo da rede. Pedrinho marca o primeiro gol dele na temporada. O primeiro do Bragantino no jogo, tá no placar do Nabi Abichedi. Bragantino 1, Ponte Preta 0. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Pressão, martelou até sair o gol. E aí, Tigrão, Red Bull Bragantino 1-0 em cima da Macaca. Vai lá, já concluo. Domina Arthur, levou no peito, na penta canhota, cruzou na área, subiu lá atrás. Juan Renato afasta, tira. A bola sobrou com Moisés, ele tentou engatar um contragolpe, errou no passe, vem Arthur, dominou, recuou para Hiller. Outra vez para Arthur pela direita, a bola solta lá atrás. Aliás, é o Fabrício Bruno quem domina, soltando agora para Hiller. Recebe e empurra o jogo lá pelo lado esquerdo, vem para a bola Edmar. Levantou, bola comprida na área para Ítalo, deu rebote, vem. Afasta Yuri, tirou a bola, subiu, caiu pela direita, Fabrício Bruno tocou de cabeça, lançou o jogo na frente pela meia direita, placar de 1-0, vem Evangelista, recuou, tocou tudo para trás para Fabrício Bruno, ele vem recuando ainda mais para Aderlan, ele saiu da sua área de confinamento e toca a bola para fora, cedendo de graça o arremesso lateral para Macaca, tem pressa, cobra Camilo para Moisés, para Camilo, pé direito, cruzou para Paulo Sérgio, chega Ortiz para afastar. Apodi pega o rebote, domina para Macaca, recua para Luizão, ele domina na zaga central, virando na quarta zaga para Juan Renato, para Igor Vinhas, sai dominando com os pés na entrada da grande área, para Juan Renato, ele abriu pela esquerda, vem Yuri, domina, puxando o contra-golpe da Macaca, vai ingressando no campo de ataque, pisa na bola, toca recuado para Barreto, entrou no campo de ataque, tentou a passagem, errou, o árbitro parou, marcou falta. É para o Bragantino, seguimos com você, diz aí, Tigrão. É jogo de um time só, era previsto, a Ponte não joga, o Bragantino sufoca, amassa a Ponte dentro do seu campo, alguns jogadores muito abaixo de uma média aceitável, o principal exemplo é o Yuri, é a grande válvula do time da Ponte, o Bragantino deita e rola em cima da lateral esquerda da Ponte, com o Arthur, com o Aderlan, às vezes aparece por ali o Claudinho fazendo a triangulação, muito melhor, só um time jogou até agora nesses primeiros 41 minutos de jogo. Já era para ter saído antes, o volume do Bragantino muito forte, uma intensidade impressionante e a Ponte não tem como sair. Tenta sair jogando, perde a bola, tenta quebrar, dando o chutão, não disputa essa bola lá na frente e ela volta como se fosse um jogo de tênis. O Bragantino, no primeiro tempo, faz uma apresentação muito superior, arrebenta tecnicamente com a Ponte, que não conseguiu até agora absolutamente nada dentro do jogo. Niltinho domina pela esquerda, tenta um passe aberto pela direita, errou completamente lá pela ponta direita o Paulo Sérgio, a bola foi para fora, para a linha lateral. Paulo Sérgio também está com brincadeira, né? Ele entrou numa lentidão, numa apatia, numa desatenção, errou todas até agora, agora pisou na bola dominada na linha lateral, primeiro momento do jogo, que a Ponte colocava 3 jogadores nas imediações de grande área do Bragantino. Ele consegue pisar na bola e sair com ela para a linha lateral, mas entrou totalmente desconectado, desinteressado, lento, parece até que nem está no jogo o número 9, Paulo Sérgio. Há um ruído na cabeça dele, né? Ele não consegue se conectar à partida. Entrou totalmente sem nenhuma estrutura tática. Ele está correndo numa faixa de campo onde não participa, não produz. É um peso morto no time da Macaca. Domina o Red Bull Bragantino. Recolhe, domina. Aliás, o Paulo Sérgio não é centroavante.
E aí é que tá o grande problema. Ele foi estabelecido pelo Fábio Moreno que ele é reserva de centroavante. E aí quando sai o João Veras, entra o Paulo Sérgio. Mas muda a configuração tática, porque ele tenta fazer aquilo que ele não sabe fazer e nunca fez na carreira, porque ele é um cara que vem de trás, é um cara que domina, um meio atacante, um antigo ponta de lança. Ele não é centroavante. E aí ele fica com essa participação bizonha, pouco realizável para uma partida onde a Ponte precisava demais de um centroavante. Domina, vem para o jogo lá atrás da Dalman, recupera a posse de bola para Barreto de perna direita, para Podi. A Podi não consegue dominar. Gleger, Zorzin, 44, 1-0 Bragantino, diz aí Gleger. E o problema, né, Batista, é que o Paulo Sérgio, que entrou no lugar do Veras, ele tem que fazer o pivô de segurar a bola ali. Joga a bola no Paulo Sérgio, ele segura, né, dá tempo do time sair, a Ponte não consegue sair, a Ponte não consegue jogar. A Ponte não consegue trocar 3 passes e erra o passe. Nós vimos o exemplo agora aí do Apodi, sem participação dos laterais, que seriam aí a possível válvula de escape. A Ponte não tem isso. Aceita o jogo do Bragantino, né? Muito defensiva, muito atrás, e o Bragantino toca a bola e vai como quer. Agora, e o Yuri, no lance do gol, pelo amor de Deus, né? Tá dormindo. O jogador nem precisou subir de cabeça. Na movimentação, ele deu um apagão total e deixou o jogador cabecear a bola sozinho. Falha na marcação e a Ponte toma o gol. Aí não dá, né? Aí não há goleiro que aguente. Mais um. E vem o time do Bragantino pela direita, no campo de ataque, Claudinho tentou uma tabela, deu certo com a Derlan, chega Yuri na marcação, recua, chama do Moisés, arma o contra-golpe, soltando para Niltinho, falta no Niltinho. Léo Ortiz veio lá de trás e veio com a missão mais ou menos desenhada no papel. O cara é o Niltinho, hein? E ele foi lá e evitou o contra-ataque da Macaca. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Esse botãozinho, e o sim. Jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você, pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. E vem Claudinho, dominou, partiu, pé canhoto, levantou na área, chute fraco, subiu, Igor Vinhas pega firme. E Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Em Bragança Paulista, Pedrinho de cabeça. Bola parada. Tô sempre falando da bola parada, olha ela aí. Aqui 100% dos gols de bola parada. Pedrinho de cabeça escorando o cruzamento de escanteio de Claudinho. Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0. E vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista. Olha, rapaziada brava aqui no WhatsApp, saída de bola, posse de bola do Bragantino, a Ponte não fica com a bola. Vamos lá, Lupe, vamos ouvir quem aí? O Moisés, atacante da Ponte Preta, que faz uma análise desse primeiro tempo, onde a Ponte praticamente não finalizou no gol adversário, nem sujou o uniforme do Cleiton, goleiro da equipe do Red Bull Bragantino. O Moisés fala da atuação da Ponte Preta neste primeiro... Tínhamos um propósito de ficar com a bola, mas vamos ver o que o professor Fabinho tem para falar no intervalo ali, no vestiário, que possamos subir, buscar o empate e depois buscar a vitória. Esse é o Moisés, atacante da Ponte Preta, que vai perdendo no Nabi Abichedi, 1-0 para o Red Bull Bragantino, Edu. E o único chute foi do Moisés, eu notei 4 minutos. Moisés chutou, raspou o travessão aí, o único que a Ponte chutou. Um abraço, alô, João Busso, abraço, muito obrigado. Valnei Matheus, do CDHU São Martim, o Alexandre Moreno, o Miro está no Guarujá, mandando um abraço pro Palmeirinha e pro Jorge. Alô, Miro, Guarujá tá bem, Miro. E o Admiro da Padre Anchieta, 1-0 Bragantino. Oi, Zorzinho. Olha, Edu, tava dando uma passada a dolhos, como gosta de dizer Antônio Lupe. Bragantino finalizou 11 vezes ao gol da Ponte e acertou 6 no alvo. Teve posse de bola de 64%, trocou
278 passes com um percentual de acerto de 87. E a Ponte, né, trocou apenas 164 e o percentual de acerto foi de 79%. É muito pouco. A Ponte erra muito na transição. A Ponte não tem alternativa de jogo. Aceita o jogo do Bragantino. O Bragantino veio com uma linha alta desde o início. E eu dizia aqui no meu comentário inicial, olha, esse Maurício Barbieri é um cara estudioso, é um cara estrategista. E ele percebeu, naquele jogo do Santos, a Ponte trocando essas bolas lá no sistema defensivo ali na primeira linha, com o Igor Vinha. O que ele fez? Adiantou só jogador de qualidade. Olha esse ataque do Bragantino. Ítalo, Pedrinho, Arthur e o Claudinho encostando ali, porque em alguns momentos a gente percebe o Bragantino com uma linha de 4 atacantes. Quando o Claudinho entra ali para vir como um homem surpresa, para surpreender os volantes, entra ali nas costas, para jogar nas costas dos volantes. Então, o Fabinho precisa o quê? Primeiro, organizar uma estratégia diferente, que essa do primeiro tempo foi horrorosa. Não dá para você ficar só se defendendo o jogo todo. Fala para mim em qual momento do primeiro tempo nós ouvimos o Batista falar o nome do Niltinho. O Moisés tenta algumas vezes ali, mas o Niltinho tá apagadíssimo. Mas não é porque ele não tá jogando bem. Longe disso, ele só tá marcando. Porque o lado direito da Ponte lá com a Apodi e o Niltinho tá bem postado. A gente percebe que em alguns momentos o Bragantino tenta jogar por ali e não consegue. Roda o jogo para vir jogar aqui, porque o Moisés tenta, corre, luta ali, mas o Yuri totalmente fora do jogo, fora de posicionamento, fora do sistema de marcação, em alguns momentos longe do Juan Renato, que é o homem que tem que fazer a cobertura para ele, e o Arthur tá deitando e rolando ali do lado esquerdo de defesa da Ponte. Então precisa ajustar esse lado esquerdo primeiro. O lado direito tá ajustado. O problema é que a hora que a Ponte rouba essa bola e tenta sair, erra o passe. Camilo também tá mal no jogo, precisa melhorar, porque é o jogador que pode pisar na bola e falar, opa, peraí, agora é comigo. Responsabilidade e aí sim começar a organizar. A Ponte não consegue trocar 3 passes, Edu. Aí fica difícil, pô. Aí não tem primeira linha que aguente, não tem dupla de volante que aguente, não dá, não tem como. Vai ficar correndo o jogo todo atrás dos caras. A gente percebe aqui um desgaste físico enorme já nesse primeiro tempo. Pessoal saindo ali, justamente por isso, pô. Não dá pra ficar correndo atrás. Então precisa o seu Paulo Sérgio, que ainda não entrou no jogo, entrar no jogo, chamar a responsabilidade também, um jogador experiente, dá a bola aqui, segura os caras e espera o pessoal sair. Não tá dando tempo, a gente não viu o Apodi, que é um jogador agudo, em momento algum jogar no ataque, porque não tá dando tempo. A hora que ele pensa em sair, a Ponte já perdeu a bola. Seu Yuri fora do jogo, né? E o Moisés tentando alguma coisa ou outra ali. Então, se não organizar isso aí, se não ajustar primeiro, posiciona o time, posiciona uma linha média, quer jogar na linha média? Ótimo. Só que tem que estar agrupado, tem que estar perto, porque a gente percebe a primeira linha lá atrás, a segunda linha um pouco mais adiantada, mas sem transição. Sem transição, meio de campo ataque. Porque o ataque não consegue segurar a bola, o Camilo tá fora do jogo, seu Nutinho tá tendo que voltar lá para marcar. Então, precisa organizar isso aí e pôr a bola no chão, Edu, com calma, tranquilo. O Bragantino é um time bom, é um time agudo, é um time que joga em cima, os laterais toda hora lá em cima. Então, por que não pegar aí de surpresa um contra-ataque, tentar uma jogada de efeito para que possa empatar o jogo? Tá difícil? Tá difícil, porém o Fabinho é inteligente o suficiente para dar uma organização e para arrumar uma estratégia diferente. Essa do primeiro tempo não deu certo, Edu. Olha, ao final 55-39, Edu, Gledson de Bragança é meu filho. Então o Gledson filho está em Bragança e o pai aqui em Campinas, ambos torcendo para a Ponte. Já o Marcel no Canadá diz o seguinte: se a Ponte empatar, volta nadando pro Brasil. E o cantor Paulo Sérgio, hein? Não disse pra que veio, assinado Sidão do Proença. Gente, a Ponte joga com Igor Vinhas, Apodi, Luizão, Juan Renato e Yuri, Dauan, Barreto e Camilo, Niltinho, João Vera saiu há 23 minutos, entrou Paulo Sérgio e o Moisés, tá?
começou com a mesma equipe que jogou contra o Santos. No banco tem o goleiro Guilherme, tem Ryan zagueiro, Thiago Lopes zagueiro, Igor Maduro volante, Leonardo volante, Marcos Júnior que veio do São Paulo, tem Renan Mota que é meia, Anderson lateral direito da base, Bruno Michel atacante, o Pedrinho atacante e o Thales que jogou lá contra o Gama pela Copa do Brasil, recuperado de um probleminha no olho, está no banco. Meus amigos, 20h56, já o gol do Pedrinho, que dedicou aí o seu gol, primeiro gol dele com a camisa do Bragantino, dedicou a namorada Amanda. É isso aí, já voltamos com o Tigrão. O Tigrão vai opinar, intervalo, Bragantino 1.0. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você é empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Precisando abastecer? Não esqueça que o mais importante e seguro para você e seu automóvel é a qualidade do combustível. Auto Posto Flamingo proporciona, além do rígido controle de qualidade, bandeira Shell. Ah, e tem mais! Você, taxista e motorista de aplicativo, cadastre-se conosco para obter preços especiais. Aceitamos todos os cartões de crédito, além do Sem Parar e Shell Box. Auto Posto Flamingo, Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Note bem, não é bandeira branca. É bola na rede. E vem o time do Bragantino. Claudinho, cobrança, levantou a bola na área. Toca de cabeça, entrou, é gol! Gol! Bragantino, Pedrinho! Na marca de 38 minutos passados, primeiro tempo. Cobrança de escanteio lá pela esquerda. Após grande defesa. Defesa espetacular de Igor Vinhas, que mandou para fora por cima do gol pela linha de fundo no escanteio. Claudinho mandou uma bola cruzada na entrada da pequena área. Apareceu Pedrinho, camisa 33. Empurrou a bola de cabeça e mandou para o fundo do gol da Macaca. Abre o placar do jogo. Edu Pinheiro. Boa noite, Edu. Está dando para ver aquele jogo contra o Santos. Só foi um lampejo de bom futebol. O time só toca a bola de lado e não tem efetividade alguma. Está chamando o RB para cima. Assinado Wagner de Campinas. E aí, Tigrão, vamos comentar. Intervalo 1-0 Bragantino, Tigrão. A Ponte não viu a bola no primeiro tempo. O placar de 1-0 é um prêmio para a Ponte. Poderia estar muito mais. O volume, a iniciativa, a propositura ofensiva, as intenções de jogar futebol, todas elas foram do Bragantino. A Ponte não conseguiu sequer sair do seu campo. Moisés volta para recompor, Niltinho volta para recompor, para acompanhar os laterais da equipe do Bragantino, mas quando a Ponte rouba a posse de bola, ou quando o Bragantino tenta o arremate e essa bola é devolvida para a Ponte, seja por tiro de meta, seja porque é defendida pelo Igor Vinhas, o Bragantino dá o abafa. O Bragantino dá o abafa na linha altíssima, nas imediações de grande área da Ponte, que usou uma estratégia completamente deformada, equivocada. Se você não está conseguindo sair, se o seu time está preso, está sufocado dentro do seu campo,
A alternativa é adiantar, subir as linhas quando você tiver com a posse de bola e tentar o lançamento comprido, posicionar o time para que ele consiga ficar com essa bola, para que ele consiga roubar esta bola ou dominar esta bola, melhor dizendo, no campo de ataque. No toque, na construção de trás para frente, não está funcionando, porque o Bragantino abafa, o Bragantino sufoca e não deixa a Ponte sair com a bola. Essa é a realidade do jogo. E a Ponte insistiu o tempo todo, mesmo correndo todos os riscos, sair de trás, sair tocando de pé para pé. E aí perdia antes da intermediária. E haja sufoco com um lado muito forte do Bragantino com o Arthur, que mais uma vez faz grande partida, meteu essa bola aí para que o Igor Vinhas fizesse a defesa na cabeçada sensacional do Ítalo e na cobrança saiu o gol. Falha lamentável do Yuri, que ficou marcando a bola e se esqueceu do jogador que chegava nos seus costados. Aí chegou o Pedrinho, para o qual eu chamava a atenção antes do jogo. Esse moleque é fazedor de gols. A Ponte que se cuide com ele. Ele está em lugar do Elinho, que é o titular, jogador formado lá no São Paulo, emprestado pelo São Paulo para o Bragantino, mas o Bragantino não vai sentir falta não, esse moleque é bom de bola. E aí não teve jeito, só que com a moleza, com a desatenção, com o desajuste do Yuri, que vai todo torto para a bola, nada poderia ser feito, a cabeçada no canto e o Igor Vinhas, que tinha operado um milagre segundos antes, tomou gol. Então a Ponte tem que mudar o jeito de jogar. Começa a fazer a ligação direta e brigar pela segunda bola, porque senão está com o seu destino traçado de derrota dentro da partida, dentro do estádio Nabi Abichedi. Muito melhor o Bragantino e um resultado absolutamente justo no primeiro tempo. Carlos Batista. Intervalo inteligente, diferente do Rádio Esportivo do Brasil, com o comando de Edu Pinheiro e as participações de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Gleger Zorzin. Tudo pronto, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo em Bragança Paulista. Carlos Batista. Lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Do jogo, placar de 1-0, o time do RB Bragantino está vencendo a partida. Evangelista domina lá pela direita, soltando para Arthur, faz o passe por dentro, vem para a bola para fazer o passe, o time do Bragantino virou pela esquerda, Edmar bateu pro gol, vai embora para fora pela linha de fundo, alteração na Macaca. Barreto, camisa 75, ficou no vestiário, Barreto tá fora. 18, o jovem Leonaldi, também volante, está no jogo. Entregue a sua declaração do imposto de renda no prazo de forma rápida e segura com a Contábil Bandeirantes. 50 anos descomplicando a sua vida. Confira mais informações do site contabilcb.com.br. E aí, Tigrão, alteração na Macaca. Entrou Leonaldi, camisa 18, no lugar do Barreto. O que você achou desta alteração? Achei boa, porque o Barreto foi um dos destaques negativos da Ponte no primeiro tempo. Muito lento e errando praticamente 90% dos passes que tentou. Quem sabe o menino entre com um pouco mais de dinamismo, com um pouco mais de movimentação. Mas o Fabinho não corrigiu absolutamente nada. A Ponte já perdeu com 1 minuto e meio de jogo do segundo tempo, uma bola no bico da sua pequena área e poderia ter tomado o segundo gol. Não mudou, vai insistir, vai morrer abraçado neste jogo com as suas convicções
e vai perder uma bola e vai tomar gol ainda saindo jogando. Teria que soltar, adiantar esse time, posicionar alguém para fazer a parede na bola quebrada e tentar ganhar a segunda bola para estar mais próximo do gol adversário. Não dá para sair tocando. O Bragantino é mais forte, está melhor posicionado. E já na saída do segundo tempo, a gente já vê que a estratégia não mudou, lamentavelmente, por uma miopia tática impressionante do Fábio Moreno. Gleger Sozinha, sua opinião também, a entrada do Leonaldi, há uma mudança tática, né? Com a entrada do Leonaldi, ele está marcando um pouco mais à frente, o Camilo um pouco mais atrás, hein, Gleger? Exatamente, ele adiantou o Leonaldi para tentar aquilo que eu dizia, né? Tentar neutralizar a saída do Bragantino, mas, como disse o Tigrão, a estratégia mesmo. Vai lá, Batista. Claudinho domina pela esquerda, a bola tocou no Leonaldi, voltou Claudinho, dominou, rolou no fundo do campo para Pedrinho, voltou Claudinho, pé direito, levantou do outro lado para Arthur, ainda tocou de cabeça, mandando para a área, tira, Juan Renato, levanta o jogo para Moisés, ele tenta dominar dentro do círculo central, não consegue, e vem de novo, domina, vem para a bola pela esquerda para fazer passe de mar, virando lá no bico direito da grande área para Arthur, limpou, clareou, ele dominou, tentou passe, deu rebote na zaga, voltou ainda com o time do Bragantino, Evangelista, soltou o jogo lá pela esquerda, Edmar, recolheu, passou pela marcação, limpou, cutucou a bola para Claudinho, levantou na área, tira! Aparece Juan Renato, joga para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Red Bull Bragantino bater. Se o Red Bull Bragantino atacou mais pelo lado direito, agora é o Edmar que aparece. É lateral e Claudinho já cobra. Saiu em arremesso lateral, portanto, e não escanteio. Já cobrado o arremesso lateral, Léo Ortiz domina no campo de ataque, bate rasteirinho de perna direita para Fabrício Bruno. Voltando para Ortiz, dentro do círculo central. Ele recorre, toca o jogo pela direita, vem para Fabrício Bruno, volta no Léo Ortiz, do círculo central. Ele levanta na ponta canhota para Claudinho, encarou a marcação, vai para cima do Apodi, Apodi chega, dá o combate, Claudinho, refuga, recua. Vem andando para trás, procurando uma outra opção. Tocou a bola recuada pela meia esquerda, se manda no campo de ataque, vem para a bola Evangelista para fazer o passe do outro lado. Pela direita, trabalha o jogo, Fabrício Bruno volta no círculo central. Lançamento na velocidade, Claudinho, pé direito, bateu, Igor Finha soltou. A bola voltou, veio para a bola, pé direito, entrou, tocou, é gol! Gol! Na marca de 5 minutos passados o segundo tempo, uma castanhada de fora da área, de perto à direita de Claudinho, Igor Vinha soltou e aí a bola sobrou com a Aderlan, ele tocou nela, veio na entrada da área, Ítalo, centroavante, apareceu para empurrar, jogou a bola no fundo do gol da Macaca, é o segundo do Bragantino em Bragança Paulista, Ítalo, camisa número 15, marca Red Bull Bragantino 2, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Com muita liberdade, um chute forte do Claudinho de fora da área. O Igor Vinhas não conseguiu fazer a defesa, deixou o rebote nos pés do Aderlan, que tentou o chute, foi travado pelo Renato. Mas na sobra, o Ítalo acabou mandando a bola para o fundo da rede depois de uma assistência com o Aderlan caído. Ítalo marca o quarto gol dele na temporada, o segundo do Bragantino no jogo. Tá no placar do Nabi Abichedi, Bragantino 2, Ponte Preta 0. Domina Niltinho, passa pela marcação, arranca para a entrada da área. A bola tocou na canela, vai à linha de fundo, ele tentou penetrar, vai para fora. Caiu para fora das 4 linhas, ele reclamou de um pênalti, dizendo que foi tocado por trás. Vamos ver o lance aqui que está sendo reprisado realmente, hein? Ele foi tocado por trás
Resta saber se com força necessária para derrubá-lo. Antônio Lupe, eu quero o detalhe. O Niltinho deu um toque a mais na bola, precisou ganhar na corrida. E o Edmar, camisa meia dúzia, chegou ali nas costas e fez o corte. A bola ainda pegou por último no Niltinho. Foi pro VAR, mas o árbitro já mandou reiniciar a partida. Portanto, o VAR não viu como pênalti em cima do atacante da Macaca. E aí, Tigrão, achou que foi pênalti aí no Niltinho? Achei que foi empurrado por trás, pra mim pênalti. E pra você, Gleger Zorzinho? Foi empurrado por trás, isso é pênalti. Isso é, pra mim, pênalti também, Batista. Pênalti, portanto, na opinião dos nossos comentaristas, mas o árbitro, não sei, ele não acionou o VAR não, hein? Ele não acionou o VAR, não vi ele fazendo o gesto de VAR. Portanto, ele não acionou o mecanismo para ver se realmente o jogador da Ponte tinha sido derrubado. O detalhe é que quando foi para a cobrança do tiro de meta, ele pediu para o Cleiton esperar. Então o Cleiton só bateu o tiro de meta depois da autorização do Salim Fendi Chaves, enquanto ele aguardava o que o pessoal do VAR estava falando no seu ouvido a respeito do lance. Pelo menos eu tive essa interpretação do que aconteceu na jogada. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E amanhã, direto de Araraquara, tem Ferroviária e Guarani, com o comando de Leandro Bola, está registrado. Time da Ponte domina, faz o lançamento do campo de ataque para Apodi. Ele tenta uma chapelada em Edmar, mas perde a bola, volta. Tentou recuperar, o árbitro da partida marcou a falta, campo de defesa, e vai chamar as falas o Apodi. Advertido verbalmente, o camisa número 22 da Macaca. Ele presta uma enorme atenção naquilo que o árbitro está falando. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes, empresa especializada em gestão contábil. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. 9 minutos e 40 da etapa final, placar de 2-0. A Ponte vai perdendo o jogo em Bragança Paulista. Um gol em cada tempo, um na primeira etapa. Bola parada, cobrança de escanteio. Pedrinho marcou de cabeça. E o outro gol na etapa final. Agora no começo do segundo tempo, fazendo, portanto, Ítalo. Metendo a bola para a rede, placar de 2-0. Domina o time do Bragantino no campo de defesa, Léo Ortiz. Ele recolhe, toca a bola de perna direita, soltando para Fabrício Bruno. Dá um tapa na bola na frente, pega de volta lá atrás e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021. Na Bia Bichedi, em Bragança Paulista, Bragantino 2, Ponte Preta 0. Você disse aí, o Boris narra amanhã Ferroviária e Guarani. O jogo vai começar às 21h30. E amanhã também tem Libertadores na Vila Santos e Barcelona de Guayaquil. Um abraço pro Paulo da Chácara da Barra, tá bravo aí com o Fabinho Moreno, viu? A Sofia do São Bernardo, Edilson do Jardim Flamboyant e o Vanderlei da Vila Santana. Bandeirantes AM 1170, AM 1270 para Ribeirão Preto. Em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no YouTube. É só você se ficar ligado, procurar por Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas. Próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular.
E daqui a pouco tem o jogo aberto com Edu Pinheiro. E agora tem Bragantino, Léo Ortiz. A Ponte adianta a marcação com 2 lá na frente. Paulo Sérgio e também o Moisés. Sai jogando o time do Red Bull Bragantino na peça de defesa com a marcação alta e uma falta. Um árbitro para e marca lá atrás do campo de retaguarda em cima do Hiller. É falta, vem pra bola para fazer a cobrança Léo Ortiz. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Juan Renato sai jogando no campo de defesa na entrada da grande área. Soltando a bola para Dauan, para Yuri, volta para Juan Renato. Ele recua para dentro da grande área, vem lá atrás Igor Vinhas. Dominou com os pés, soltando para Juan Renato, para Dauan. Abriu na lateral pela esquerda, Yuri vem lá de trás, dominando, recolhe, toca o jogo. Rolou para Moisés, ele puxa o rápido contra-golpe, erra. Perde a bola, recupera, vem Arthur, domina o time do Bragantino para Claudinho, vem por dentro, preparou o chute, tentou perfurar a defesa da Macaca, tira Juan Renato. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. É escanteio para o Bragantino bater. A bola pegou por último no Dauan, depois de um bate-rebate dentro da área da Ponte Preta. O Claudinho sem pressa vai para a cobrança do escanteio. Red Bull vence 2-0. Claudinho, bola parada, vem para fazer a cobrança, bola no quarto de círculo. Red Bull Bragantino adianta suas fileiras. Partiu Claudinho, bateu curtinho para dentro da grande área. Chegou lá atrás, recuando o Ítalo, a bola veio para Claudinho pela direita para Hiller. Ele queimou pro gol, a bola tocou lá atrás em Apodi, voltou. A Ponte vem com o Niltinho no contra-golpe. Levanta a bola de perto a canhota. Passe errada, chegou tirando, o lançamento era para Moisés, mas recupera o time do Red Bull Bragantino. A posse de bola sai para o jogo. Lançamento na esquerda, a briga de Claudinho com Niltinho. Niltinho ficou caído, Claudinho levou, rolou para Ítalo, dominou, tocou para Arthur da entrada na área, limpou na perna esquerda, cruzou na área, Podi tira, a bola voltou, dominou, tentou o Bragantino, falta! Falta em Lucas Evangelista, tá caído, é falta para o Red Bull Bragantino bater. A falta foi do Leonaldi na tentativa ali da segunda bola. O Leonaldi por trás veio, fez a falta, muita reclamação dos jogadores da Ponte Preta. A falta foi em cima do Lucas Evangelista e é frontal ao gol do Igor Vinhas, que ajeita sua barreira. Tá Claudinho, Edmar e Hiller, os candidatos para a cobrança. Na marca de 15 minutos passados, etapa final. É falta, vem para a bola o time do Red Bull Bragantino vencendo a partida pelo placar de 2-0. É mais uma estocada, a pressão do Bragantino é assim, desde o minuto 1 no primeiro tempo até o presente momento. A Ponte não consegue sair lá de trás, foi amassada o jogo inteiro, mas não muda a estratégia de jogo. Claudinho se prepara para a batida, ele é o principal candidato para a cobrança. Arma aperta a direita, Igor Vinhas vai colocando ali uma barreira na frente da cobrança do Claudinho. São 5 homens na formação do paredão. Autorizado. Claudinho fica para bater com a direita, mas o Edmar também fica por ali. E o Edmar bate com a esquerda. Vamos ver quem é que vem. Autorizado. É perigo contra a meta defensiva da Macaca. Vem para a bola para fazer a cobrança. Tá autorizado. Claudinho armou, vai pra bola, perna direita, bateu na barreira, a bola voltou, sobrou Evangelista, rolou atrás, Aderlan toca na bola, virou no rebote, Arthur, pé canhoto, levantou na área, subiu Luizão, girou o pescoço, enfiou a testa, tira, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio para o Bragantino bater. E que pressão do Bragantino, que tenta a qualquer momento buscar mais um gol, mais um escanteio. Claudinho, camisa 10 na bola.
Claudinho vem para a cobrança de escanteio. É lá pelo setor esquerdo no campo de ataque. Claudinho arma a perna direita para fazer o erguimento lá para dentro da grande área. 5, 6 jogadores do Bragantino lá dentro. Autorizado. Claudinho, pé direito, levantou no primeiro pau. Subiu Paulo Sérgio de cabeça, tira. Riller para o rebote, dominando para o Massa Bruta. Recua para dentro do círculo central. Vem para a bola, Aderlan. Enfiou na lateral pela direita. Placar de 2-0, o time do Red Bull Bragantino vence o jogo, um gol em cada tempo. Arthur para Aderlan, ele tentou perfurar a defesa da Macaca pela direita, chega Leonaldi, tira, joga para fora, cobrança de arremesso. Tem pressa Arthur, ele cobra tocando o jogo, vem para a bola o time do Bragantino. É ocupação militar no campo de ataque o tempo inteiro. Dominou Claudinho, pé direito para Ítalo. Ele tocou meio de tornozelo nela, mandou para fora pela linha de fundo em tiro de meta para a Macaca bater. O Maurício Barbieri fica muito bravo com essa troca de passos errado por parte do ataque do Bragantino. O melhor para a Ponte Preta, que ganhou o tiro de meta. Igor Vinhas coloca a bola em jogo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17, quase 18 da etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, vem a Ponte, partiu a Podi, pé direito no fundo do campo. Tentou o cruzamento, subiu lá atrás. Cleiton pega com enorme facilidade. Conferindo o placar do jogo. Campeonato Paulista 2021 em Bragança Paulista. Bragantino 2, Ponte Preta 0, Edu. Amanhã, Libertadores em 20h30 em Lima, Sport Cristal e São Paulo. Olha o Marcelo Pimentel e um abraço para o seu pai Douglas. De Olambra, o casal Carlos Alberto e a Rosiane Apolinaro, o José Roberto Pussi do Jardim Garcia e o Wilson Faustino. O Wilson Faustino, ouvindo em Bragança, fã do Gleger, que foi campeão da Série C pelo Bragantino. Edmar, vem o Bragantino, cruzou na área, Luizão chega para cortar, tira, a Podi levanta de perna direita. E o Paulo Sérgio, hein? Alguém pode falar alguma coisa do Paulo Sérgio? Por onde anda o Paulo Sérgio? Alguém viu o Paulo Sérgio? Tem alguém aí com uma informação? Onde é que está o Paulo Sérgio? Pois não, Tigrão? Não, é aquele negócio de morrer com as convicções, né? Então ele tem escalado com 3 atacantes e hoje ele perdeu um atacante prematuramente, não é culpa do treinador, se machucou o João Veras. Vai lá, eu já concluo. E vem o time da Ponte no contragolpe, Paulo Sérgio. Ele domina no campo de defesa, ameaça puxar no contragolpe, gira em cima da bola, soltando curto para Camilo. A Ponte imprime uma lentidão lá atrás. Vem Juan Renato para Yuri pela esquerda, para Dauan. De perna esquerda, tocando para Paulo Sérgio. Ele tenta escapar da pegada, não conseguiu, falta. O árbitro parou, marcou falta para Macaca no campo de defesa, Paulo Sérgio. Ele está autorizado, levanta o jogo lá pela esquerda para Moisés, encara uma marcação pela lateral da grande área. Rolou para Paulo Sérgio, dominou, pé canhoto, demorou para bater, foi travado. A bola chegou com o Dauan, ele dominou, tocou para Niltinho, para Dauan, para Niltinho, invadiu a área, deixa a bola pingar. Vem Léo Ortiz para afastar, tirou com inteligência, solta o jogo na frente para Pedrinho. Pedrinho domina com dificuldade, vem a Podi, chega, marca, belisca, toca, a bola escapa, vai para a linha lateral, é arremesso para Macaca. Vem para a bola pela direita, está autorizando a Podi para fazer a reposição. São 20 minutos da etapa final. Dá tempo da Ponte empatar e até virar, mas tem que mudar a postura. Vem Luizão, pé direito, tentou passe, erra, chega, tira lá atrás, Pedrinho, a bola volta para o campo de defesa. Saiu Igor Vinha, saiu jogando errado. Arthur pegou, dominou, foi embora, rolou, tocou pela direita para Aderlan, entrou na área. Chega Juan Renato para corrigir.
Vacilo de Igor Vinhas. Domina no contra-golpe. Vem Moisés. Recolhe para fazer o passe, abrindo para Paulo Sérgio. Rente, arrisca lateral. Ele sai de lá. Se envia, vem pela meia para Camilo. Camilo sumidaço no jogo. Gira, bate, ele perto à direita. Rola para lateral pelo lado esquerdo para Yuri. Dá um tapinha nela. Bem aberto para Moisés. Saiu da marcação de Arthur. Livrou. Levou na perna direita. Lançou na área para Niltinho. Pé canhoto. Cruzou. Paulo Sérgio. Subiu. Não achou nada. A bola voltou. Niltinho. Ele domina pela direita. Aparecendo mais na etapa final. Vai para o fundo. Leva 2 na marcação. Tocou a bola um pouco mais à frente para Leonaldi pela direita. Vai para fora. Leonaldi reclamou da falta, o árbitro não marcou em Antônio Lupi. Não marcou a falta em cima do volante da Ponte Preta que entrou no intervalo. E agora a Macaca vai mexer mais 2 vezes. 7 está indo embora e o 20 está entrando. O 7 é o Niltinho. O Niltinho com a 7 está indo embora e o 20 é o Renan Mota. Renan Mota, 20, vem para o jogo. É a terceira alteração do técnico Fábio Moreno. E agora o Camilo também vai embora com a 10. E o 98, o Thales. O Thales voltando ao time titular. Foi titular naquele período em que a Ponte teve muitos jogadores com Covid. Thales no lugar do Camilo. Renan Mota no lugar do Niltinho. E aí, Tigrão, as alterações da Macaca. Bom, essa de ter mexido no esquema agora, de tirar um atacante e botar alguém para preencher o meio-campo, ele põe o Renan Mota e tira o Niltinho. Ele deveria ter colocado o Renan Mota, que é o comentário que eu não consegui fechar em função da pressão do Bragantino. Quando se machucou o João Veras, e aí não é culpa dele, foi uma fatalidade, ele deveria ter vindo com o Renan Mota e ter trocado o esquema. Domina o time da Ponte, Paulo Sérgio recolheu, tocando para Moisés pela esquerda, encarou a marcação, perdeu. Recupera Hiller. A Ponte marca a saída de bola pela esquerda. Conseguiu a retomada com Dauan. E vem de novo. Domina Moisés. Passou pelo primeiro. Tentou a passagem em cima do segundo. Bola mascada. Voltou. Dauan brigou por baixo. O árbitro parou. Marcou falta para o Red Bull Bragantino. Seguindo o Tigrão. Então, aquele negócio de morrer abraçado com as convicções. O 4-3-3 com o João Veras, vamos lá. Ele estava tentando. Agora o Paulo Sérgio não é um jogador de área. Aliás, entrou muito mal. Ali ele teve a grande oportunidade, como estava sendo dominado na partida, de mudar a plataforma tática. Ele poderia ter vindo com o Renan Mota em lugar do que se contundiu, que foi exatamente o João Veras. Não. Veio com o Paulo Sérgio, passou a jogar com 10 e aí o Bragantino abafou ainda mais a Ponte. Essas alterações feitas agora, Niltinho me pareceu cansado, vem o Renan Mota, não é? E o Thales é um jogador agudo, é um jogador que pisa na área mais do que o Camilo. Vai tentar aí uma estocada, vai tentar com um pouco mais de oxigênio assustar um pouco o Bragantino, empurrar um pouquinho o Bragantino para dentro do seu campo. Mas a diferença técnica das duas equipes é muito grande. Então a Ponte precisaria encontrar um gol aí até os 30 minutos para tentar alguma coisa dentro da partida. Mas está muito difícil, o Bragantino tem total comando do jogo. Gleger Zorzin, para você as alterações e como é que fica aí o plano assoalho tático da Macaca, hein, Gleger? Batista, quem tá jogando pelo lado agora no lugar do Niltinho é o Renan Mota, né? Eu traria ele por dentro. Acho que a Ponte poderia evoluir um pouco mais, eu concordo com o Tigrão, seria uma alternativa. No momento em que saiu o João, vem a Ponte aí, ó. E vem a Ponte, Leonaldi, pé direito, levantou na área, veio pra bola batida, defendeu Cleiton. Uma paulada de Thales, cruzamento de Leonaldi lá na linha de fundo, na entrada da área, uma cacetada, Thales exigiu uma boa defesa de Cleiton, que em 2 tempos praticou a defesa lá atrás, Antônio Lupi. Méritos também pro Apodi, que fez o passe por elevação pro Leonaldi, que fez o cruzamento pro Thales, que bateu forte, a bola tinha endereço e com apenas uma das mãos o Cleiton fez a defesa. Lançamento no campo de ataque para Arthur, saiu Igor Vinha, saiu mal, chegou corrigindo lá atrás pela esquerda. Saiu Yuri, e aí o Igor Vinha saiu para dominar. Conclua, por favor, Gleger. Você vê que com a entrada aí do Thales, as coisas já melhoraram, né? O Camilo estava muito ali, aceitava demais a marcação, não se movimentava. E o Thales tem essa mobilidade, né? Parece que dá mostras de que vai melhorar o setor de meio de campo da Ponte. É claro que o jogo ainda é difícil,
Ele vem com o Renan Mota aberto pelo lado direito. Na minha opinião, não mudou a plataforma, só trocou as peças. Niltinho, infelizmente, cansou, que é um jogador agudo, um jogador que estava tentando ali uma jogada ou outra de ataque. Poderia até permanecer, mas aí não teve jeito, cansou demais, correu demais atrás do lateral do Bragantino. Então, vamos ver. Pode ser que a Ponte melhore no jogo, porque agora vai ter mais mobilidade no meio de campo, Batistão. Moisés domina, recolhe para o time da Ponte pela esquerda, inverte de uma extremidade à outra. Tocou a bola para Podi de cabeça, tocou lá para a entrada da grande área. Deu um rebote, a bola voltou para Paulo Sérgio. Ele domina, entregando pela meia esquerda, se manda no campo de ataque. Yuri para Moisés, tentou o cruzamento, chutou em cima da marcação, tira lá atrás. Afasta, vem no campo de defesa, tentando dominar. Pedrinho carrega, levanta, ele perto à direita, passe errado, tira Podi. De cabeça no círculo central para Leonaldi. Virou pela meia direita para Renan Mota, descolou o lançamento para Paulo Sérgio, dominou, penetrou, vai para a área, é pênalti! Penalidade máxima, mas o árbitro acusou o impedimento e vai dar cartão para o Paulo Sérgio. Eu achei que foi pênalti, mas o árbitro vai dar cartão alegando uma simulação do Paulo Sérgio, Antônio Lupi. E pinta cartão amarelo para o camisa 9 da Macaca, que dominou a bola na disputa entre os braços do Aderlan e também do Paulo Sérgio. Batista, tive a impressão que não foi nada. E para você, hein, Tigrão, foi pênalti? Foi nada, pô. Já chegou caindo, já chegou dobrando a perna. E para você, Gleiger Zorzin? Para mim não foi absolutamente nada, Batistão. O replay da televisão mostra com clareza que não foi absolutamente nada. O Paulo Sérgio já estava sem pernas quando chegou lá dentro da área e foi absorvido com enorme facilidade pelo marcador e aí tentou cavar um pênalti. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Alteração no Bragantino. 15, Ítalo foi embora. Ítalo com a 15 foi embora. E o 34 é o Luiz Felipe. Luiz Felipe, 34, tá no jogo. Perdão. O Ítalo foi embora com a 15, entrou o 21, Natan. E o Pedrinho com a 33 foi embora, entrou o 34, Luiz Felipe. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo os melhores para você. Acesse o site rochaautopesas.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Bola no campo de defesa, vem dominando o time do Red Bull Bragantino, vencendo a partida pelo placar de 2-0. Um gol em cada tempo. Bola no campo de ataque, domina pelo setor esquerdo, Edmar. Rola a bola pelo comando, placar de 2-0. O time do Bragantino vem com Claudinho, marcação em cima dele e ele perdeu a bola. Recupera, vem Paulo Sérgio que recuperou lá atrás, acionando Moisés no ataque. Penetrou no bico esquerdo da grande área, limpou, cutucou na entrada da área para Thales, foi girar, foi pro solo, reclamou da falta, o árbitro não marcou. E olha o contra-gol pelo time do Red Bull Bragantino com Arthur. Ele ingressa no campo de ataque, vem pela meia direita, rolou atrás para Claudinho, vem Leonaldi, o árbitro para e marca. Era tudo que o Claudinho queria, é falta. Ele chamou a falta, é falta para o Red Bull Bragantino bater. E a falta aconteceu e foi do Leonaldi em cima do Claudinho. Só uma correção, Batista, rapidamente. O Ítalo foi embora para a entrada do 27. Hurtado com a 27, está no jogo. Então não foi o Natan, erro meu. Hurtado com a 27 está no jogo e não o Natan. Grande abraço, tá curtindo o som da Bandeirantes lá em São Joaquim da Barra, o senador Antônio Belneto. Ele diz aqui: o número 9 da Ponte Preta é muito ruim. Nunca vi centroavante jogar para trás. O juiz ainda apita mal para burro.
Senador Antônio Pel Neto, um grande abraço lá em São Joaquim da Barra, às margens da rodovia Anhanguera. E é falta para o Bragantino bater do campo de ataque. Hurtado na bola. Hurtado partiu, pé direito, bateu, subiu, vai embora para fora pela linha de fundo. Bateu muito mal, Hurtado, é tiro de meta para Macaca. E o técnico Maurício Barbieri já começa a tirar os principais jogadores, porque quinta-feira o Red Bull Bragantino estreia na Copa Sul-Americana jogando em casa contra o Tolima. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes, empresa especializada em gestão. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse Contábil CB, C de Carlos, B de Batista. contábilcb.com.br. Placar de 2-0, é falta, é pela direita para o Massa Bruta no campo de ataque, Antônio Lupi. Falta pelo lado direito e o Aderlan, camisa número 13, que está amarelado, vem para a cobrança. Hurtado, Grandalhão está na área e o Claudinho está fora, só esperando a segunda bola. Bola parada pela direita, o time do Bragantino adianta suas fileiras. Momento de grande expectativa, Aderlan meteu o pé direito, suspendeu na área, podia acompanha, tira de cabeça. Jogou para fora pela linha de fundo, é escanteio para o Red Bull Bragantino bater. A tentativa do cabeceio do Fabrício Bruno lá no segundo pau. Apodi fez o corte, mandou a bola pela linha de fundo. O Bragantino tem mais um escanteio e é o Claudinho quem está na bola. Claudinho vem para a cobrança de escanteio, arma perto à direita, autorizado. Partiu, meteu o pé, levantou na área, subiu, deu um tapa nela, Igor Vinhas. Trocou de braço, deu um tapa, jogou para fora pela linha de fundo. É escanteio para o Red Bull Bragantino. Cobrança cheia de efeito e ela tinha endereço. Do jeito que ela veio, o Igor Vinhas mandou para a linha de fundo. Arthur na bola. Arthur cobrou o escanteio, bola veio para a área. Subiu lá atrás, Luizão de cabeça para afastar a tira. E aí tentou armar um rápido contragolpe. O Moisés foi aterrado. O árbitro parou, marcou. Luiz Felipe vai tomar cartão. Cartão amarelo para o 34 do Red Bull Bragantino. Entrou agora no segundo tempo e já recebeu o cartão amarelo por reclamação. Camisa 34, Luiz Felipe, atacante do Massa Bruta. 9.990 ouvintes nos aplicativos da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela audiência. Domina, vem para o campo Luiz Felipe. No campo de defesa, ele recua, toca lá atrás. Vai começar com Léo Ortiz. Ele vira para a lateral pela esquerda para Edmar. Ultrapassa a linha da metade do campo, soltando o jogo para Claudinho. Claudinho dá um tapinha para Evangelista. Volta no Claudinho. Ele gira, fica meio que sem saber o que fazer com a bola. Todo mundo marcado. Ele volta para o campo defensivo. 34 minutos passados do segundo tempo, 2-0, um gol em cada tempo. O time do Red Bull Bragantino vai vencendo a partida e tem a posse de bola. Domina no campo de defesa, Léo Ortiz. Ele carrega para fazer o passe pela direita para Fabrício Bruno. Zagueiro vai se metendo no campo de ataque, faz um passe recuado para Evangelista. Deu um tapa nela, virou para a lateral para Edmar, preparou o cruzamento, levantou na área para Claudinho. Tentou o domínio, girou, a bola subiu, caiu na área, chega lá atrás para afastar Leonaldi. Brigou pelo alto, tira, mas a bola volta lá atrás no campo de defesa. Recolhe Léo Ortiz, trabalha na perna direita para fazer o passe curto pela meia no campo de defesa, na zaga central para Fabrício Bruno. Ele domina, vai arrefecendo o jogo, esperando a boa para arrancar. Lançamento errado, Hurtado tentou dominar, perdeu, recolhe lá atrás, vem no campo de defesa o time da Ponte. Trabalha Luizão, ele recebe, domina, soltando o jogo para Juan Renato. Dali na lateral para Yuri, por dentro vem para Dauan, rolou para Moisés. Moisés tentou devolver a bola tocou no Arthur e vai para fora para a linha lateral. Arthur, que tem ali uma cruz com Jesus crucificado tatuado no pescoço. O Arthur, que tem os cabelos descoloridos, totalmente amarelos, tipo espiga de milho. Mexeu. Mexeu? Quem mexeu, hein? O Red Bull Bragantino. Hiller com a 25. Hiller foi embora e o 5, Jadson. Jadson com a camisa de número 5 está no jogo. E o Aderlan, camisa 13, foi embora. E o 32, Rafael Luiz, também está no jogo.
Vai rodando o elenco, técnico Maurício Barbieri. Maurício Barbieri que vem fazendo aí uma grande campanha no Campeonato Paulista com o time do Red Bull Bragantino. Domina o time da Ponte, se manda no campo de ataque Leonaldi. Ele dominou no peito, levou na grama de perna direita, abriu para Moisés. Recolhe, dá um corte lindo, entrou na área, rolou para Leonaldi. A intenção era boa, mas apareceu na metade do caminho. Rafael Luiz para afastar, tirou, o árbitro parou, marcou. É falta para o Red Bull Bragantino. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 em Bragança Paulista. Bragantino 2, Ponte Preta 0. Olha, 22h15 de hoje, hein? De hoje. Começa São Bento e São Caetano lá em Sorocaba. Só vai terminar amanhã. Rubens Vendite de Bauru. Cleito de Campinas. A Ponte não tem laterais. Dadá de Barão. César do Proença. Ivan Felipe Gervasoni do Jardim Garcia. E o Dorival do final 79-18. O nosso muito obrigado. Vem comigo, torcedor. Estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Vem aí, Pedrinho. Pedrinho vem aí. Bola parada pela direita. É a arma. É a arma do Fábio Moreno. Pedrinho vai entrar daqui a pouco. Time do Red Bull Bragantino vence a partida, placar de 2-0. Lá atrás do campo de defesa chega Fabrício Bruno, levanta no campo de ataque pela meia direita para Hurtado. A bola veio com Claudinho, ele dominou, rolou para Jadson, abriu na lateral pelo setor direito Rafael Luiz. Tentou o cruzamento, desistiu de cruzar, preferiu toque pela direita, se manda. Ivan Bruno fez o passe na frente, tentou, a bola voltou, sobrou Claudinho. Lançou para Luiz Felipe, dominou, tentou a tabela, a bola voltou para ele. Luiz Felipe bateu, foi travado, Leonaldi chegou tirando, vem no contragolpe o time da Macaca pela direita, a bola adiantada vai para a lateral, é arremesso no campo de defesa pela esquerda, alteração na Macaca. Camisa 5, Dauan com a 5 tá indo embora, Pedrinho com a 11 tá no jogo. Pedrinho, camisa número 11, está entrando na partida. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, 38. Depois desse ataque, vem dominando o time da Macaca pela esquerda. Pedrinho, o primeiro passe errado do jogo. Pedrinho armou o contragolpe, mas a Ponte na marcação, tirou e afastou Moisés. Dominou, rolou, tocando por dentro. Vem para Paula Tales, para Moisés, pé direito, bateu para fora pela linha de fundo. Bateu tirando do goleiro, tirou muito. A bola saiu à esquerda de Cleiton, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Red Bull Bragantino bater. Segunda finalização do Moisés, segunda vez que ele pega a mão na bola, tenta tirar do goleiro, foi assim no primeiro tempo. E agora na segunda etapa, fora do alvo, tiro de meta para o Cleiton. E aí, Tigrão, tem talvez um 5 da prorrogação, a prorrogação de tempo, né, no additional time. E mais um minuto até os 40. E o Cleiton se complicou lá dentro da grande área, tentou dominar, Moisés quase tomou dele, tira, afasta, consegue desafogar, mas permanece no ataque o time da Macaca. Vem para a bola pela esquerda, Paulo Sérgio tentou um passe de calcanhar, não conseguiu, o árbitro parou, marcou falta para o Bragantino, pois não, Tigrão? Ele vai para uma tentativa aí com um atacante a mais, né? Provavelmente ele infiltra agora o Thales, que aliás entrou bem no jogo. Queria observar mais esse jogador aí. Jogador que protagonizou o melhor lance da Ponte na partida até agora, o chute da entrada da área para a grande defesa do Cleiton. O único lance de perigo da Ponte no jogo até agora. Ele deve colocar o Thales mais adiantado, o Pedrinho, né? Também fazendo essa função mais aqui pelo lado direito, o Moisés pela esquerda, e ele vai trazer o Renan Mota para fazer um segundo volante ali ao lado do Leonaldi, que também entrou bem no jogo. Leonaldi deve fazer um primeiro e o Renan Mota o segundo para recompor, aí deixando o time mais leve, mas com muito pouco tempo para tentar alguma coisa lá. O Renan está de segundo volante, claramente deu um lançamento agora, errou e armou um baita de um contra-ataque para o Bragantino.
Placar de 2-0. O time do Bragantino está vencendo o jogo em Bragança Paulista. Grande abraço, está curtindo o som da Bandeirantes. Muito obrigado ao Carlos Esmeriz, meu vizinho de condomínio, Carlos Esmeriz. Um abraço, Ponte Pretano da pele até o osso, Carlos Esmeriz, que é filho do Pereira Esmeriz. Grande comentarista dos bons, né? O Pereira Esmeriz, agora já aposentado, mas trabalhou, marcou época aqui em jornais e também em emissoras de rádio. Chega lá atrás, Apodi para afastar. Ele bate, ele perde a esquerda, levanta lá atrás, chegou, tirando Edmar. Levanta no campo de ataque, já responde o time da Macaca. Vem lançamento de Thales na frente para Paulo Sérgio. Chega Cleiton, domina lá dentro da pequena área, estoura, bate, ele perde a direita, levanta. Errou o passe, Arthur ficou caído, reclamou de uma falta. O árbitro não marcou, saiu jogando o time do Bragantino. Olha a recuada lá para dentro da área. Cleiton saiu jogando, errou passe, jogou em cima do Leonaldi, dentro do círculo central. Ele domina, soltando, acionando o ataque. Pedrinho recolheu, dominou, rolou bem, penetrou, Apodi, vai pro fundo, tentou o cruzamento. Fecha a porta, Luiz Felipe, a bola acertou o corpo dele, vai para a linha lateral. É arremesso, tem pressa o time da Ponte, cobra com Apodi para Pedrinho. Ele dominou, tentou enganar na marcação, tomou uma trauletada no pé. O árbitro parou, marcou falta para Macaca bater, Antônio Lupi. Foi uma outra falta do Luiz Felipe, que entrou no segundo tempo, já recebeu o cartão amarelo e agora pegou o pé de apoio do Pedrinho, que saiu mancando, mas está tudo bem com ele. Falta pelo lado direito, quem está na bola é o camisa 98, Thales. Vem bola na área do Red Bull. Thales vem para a cobrança de falta, 42 minutos passados, etapa final. Placar de 2-0, autorizado. O time da Ponte adianta suas fileiras para a entrada da grande área. Pra bola para fazer a cobrança, arma aperta, canhota, Thales. Partiu, meteu o pé canhoto, levantou no miolo da área, subiu lá atrás para afastar, tira. Claudinho ajudando a defesa, tira, rolou. Rasteirinho para Rafael pela esquerda, Pedrinho tomou dele. Partiu, levou para a entrada da grande área, dominou, fez a parede, voltou para Leonaldi, pé direito, bateu. Mal! Bateu muito mal, Leonaldi. Enfiou o pé por baixo da bola, ela subiu, quase saiu fora do estádio na Bia Bichedi. Antônio Lupi. Depois de uma recuperação de bola do Pedrinho, que foi desarmado pelo Rafael Luz, camisa de número 32, e da entrada da área o Leonaldi arriscou, só que pegou muito embaixo e ela subiu. Tiro de meta pro Cleiton, camisa 40, goleiro do Bragantino. Curtindo o som da Bandeirante, Célia de Moura. Parabéns pela transmissão, Carlos Batista. Célia de Moura. Um grande beijo para você, muito obrigado pela audiência. E vem dominando, tentando a passagem. Evangelista abriu o jogo pela direita para Arthur. Bateu de perto a canhota, a bola voltou. Evangelista, pé esquerdo, bateu! Espalma! Igor Vinhas! Voou! Meteu a bola para fora pela linha de fundo, numa defesa providencial. É escanteio para o Red Bull bater. E liberdade teve o Lucas Evangelista para escolher o canto e bater chapado na bola. O Igor Vinhas pulou e fez uma defesaça. Mandou a bola pela linha de fundo. Tem escanteio Bragantino mais uma vez. Claudinho, camisa 10 na bola. Claudinho para cobrança de escanteio. Partiu, meteu o pé direito, levantou no primeiro pau. A bola foi desviada para fora pela linha de fundo, saiu. É escanteio. Quem tocou na bola foi o Renan Mota. Partiu Claudinho, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça no primeiro pau. A bola vai embora. Hurtado desviou, a bola passou por toda a extensão da pequena área e saiu lá do outro lado pela linha de fundo em tiro de meta para a Macaca bater. Um detalhe para o número de escanteios no jogo, foram 12. 12 escanteios para o Bragantino, nenhum para a Ponte Preta, mais 3 minutos de acréscimos e lá vem o Bragantino. Domina o time do Bragantino, entrou na área, dominou Luiz Felipe, pé direito, bateu, Luizão, chega, fecha a porta, a bola tocou nele, sobrou pela direita, tentou puxar o contragolpe, Pedrinho, o árbitro parou, marcou falta.
Aliás, era o Thales, o árbitro parou, marcou falta, a Ponte cobra, tem pressa, Thales tentando levar, falta nele, agora dentro do círculo central, de falta em falta, a Ponte vai avançando essas jardas. Bola pela esquerda, domina no campo de ataque, time da Macaca perde o jogo, placar de 2-0, 3 minutos. 3 minutos no adicional time, 46 a partida vai então até 48. 2 minutos para acabar. Domina no campo de ataque, vem na bola Claudinho no contragolpe. Armando o jogo lá pela direita para Rafael Luiz, ele sai da marcação, vem por dentro tentando levar. Abriu o Arthur, pediu lá na ponta direita, lançamento para Arthur. Ele dominou e recua tudo lá para trás do campo de defesa. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. É super legal. Oi, tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br e Rocha Autopeças. Domina o time do Bragantino, vem Claudinho no campo avançado pela meia, Leonaldo no costado na marcação, empurra Claudinho pela esquerda, Edmar puxou, levou para dentro, recuou para Evangelista pela meia esquerda, toca ainda mais atrás, vem para a bola dominando, ajeitando Fabrício Bruno para fazer o passe lateral pela direita, 2-0, Bragantino vem marcando lá atrás, a bola recuada, vem para Léo Ortiz, ele trabalha de perto à direita, 2-0 para o Red Bull Bragantino, um gol em cada tempo. Domina no campo de defesa, Léo Ortiz levantou na frente para Claudinho, Luizão tira. A bola sobrou com Leonaldo. Ele recolhe, toca atrás, vem para Juan Renato, para Yuri. Yuri recua dentro da grande área. Vem Igor Vinhas dominando, soltando para Juan Renato, enfia o pé canhoto, levanta no campo de ataque, bola comprida para Paulo Sérgio pela esquerda, chega, tira. Afasta Fabrício Bruno, não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina o jogo. Em Bragança Paulista deu o Red Bull Bragantino. Pedrinho a 33 do primeiro tempo e Ítalo a 15 da etapa final. Bragantino 2, Ponte Preta 0. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, Maurício Santicioli, do bairro São Bernardo, conosco também. O nosso muito obrigado. Oi, Lupe. Oi, Edu. Camilo, fala a respeito dessa partida da Ponte. Derrota para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Macaca perde a oportunidade de colar na Ferroviária no G2 do Grupo B do Campeonato Estadual. A proposta que a gente tinha, né, de uma saída de bola, a gente não conseguia sair. O Red Bull ele conseguia marcar bem. E a gente não ficava com a segunda bola, né, e eles pressionavam bem. Mas quando a gente ganha não está tudo certo, também quando perde não está nada errado. Então é uma construção, não dá tempo para lamentar que a gente já tem um jogo quinta-feira. Esse é o Camilo, camisa número 10, que saiu na segunda etapa para a entrada do Thales, falando a respeito da derrota da Ponte Preta para o Red Bull. Claudinho vai falar também a respeito dessa vitória do Red Bull Bragantino em cima da Ponte Preta. O Red Bull que agora esquece um pouquinho o Campeonato Paulista e foca na Copa Sul-Americana, porque quinta-feira tem estreia no torneio continental contra o Tolima, jogo que também acontece em Bragança Paulista. Então o Red Bull esquece um pouquinho o Campeonato Estadual. Conseguimos descansar o último jogo. Quem entrou também contra o Mirassol fez uma excelente partida, deu conta do recado e graças a Deus agora conseguimos essa vitória em cima da Ponte. Eu acho que a equipe está de parabéns pela vitória. Vamos com confiança para o jogo de quinta-feira. Se Deus quiser, sair daqui com a vitória. Esse é o Claudinho, que passou pela Ponte Preta em 2017, como eu disse, 20 jogos e nenhum gol. Somando todas as passagens dele por Bragantino, Red Bull Bragantino e apenas Red Bull, são 149 jogos, Edu, e são 34 gols marcados. Esse é o Claudinho, que hoje não marcou,
mas foi um dos responsáveis aí nos 2 gols da equipe do Massa Bruta, Edu. Destaque do brasileiro Claudinho, ele participa dos 2 gols, né? No primeiro gol, ele que cruza no escanteio, que bate o escanteio, o Pedrinho de cabeça faz 1-0. E no segundo gol, ele que chuta, né? Aí o Igor Vinhas rebate de peito, o Adelan disputa e empurra para o Ítalo fazer o segundo gol. Vamos lá, o Tigrão, Red Bull Bragantino 2.0. Mais ou menos um produto final oferido na prática, como a gente imaginava na teoria. A superioridade do Bragantino foi defendida e declarada por todos nós aqui da Bandeirantes, antes da partida, durante a partida e agora depois da partida. E mesmo nas nossas expectativas da programação da hora do almoço, de hoje à tarde, a gente vinha dizendo, a Ponte terá que se superar, terá que jogar muito mais bola do que jogou contra o Santos, ter imenso nível de concentração, do contrário não terá chance mesmo porque o Bragantino veio com força total. Um ou outro desfalque aí, mas com a base titular aí colocada para jogar, e aí foi superior em qualquer quesito de análise, fisicamente, correu mais, taticamente, muito mais organizado, tecnicamente, muito mais habilidade com a bola nos pés, muito mais acertos, mais posse de bola, mais verticalidade, maior número de escanteios, 12 contra nenhum da Ponte. Então amassou, a Ponte lutou, tentou sair aí dessa pressão toda, mas não teve qualidade, não teve condição técnica, não teve organização tática e não teve força física, o que é pior. Alguns jogadores da Ponte terminaram absolutamente extenuados. Então, indiscutível a superioridade da equipe da casa, que entrou para não dar sopa para o azar. Entrou para não dar nenhuma chance para a Ponte e não deu. E a Ponte, quando perdeu o seu centroavante, o João Veras, perdeu por contusão, a 22, 23 minutos do primeiro tempo. Poderia, claro, o Fábio Moreno, ter tentado uma outra fórmula. Poderia ter tentado um outro desenho tático, já que ele não tinha material humano no banco para manter o 4-3-3. Então ele poderia ter vindo, por exemplo, com o Renan Mota. E aí manter os 2 velozes à frente, soltar um pouquinho o Camilo e deixar o Renan Mota vindo buscar um pouco mais atrás essa bola e fazer uma rotatividade no comando do ataque. Não. Optou pelo inoperante, por um jogador totalmente despreparado fisicamente, frio, ausente da partida, que praticamente fez com que a Ponte jogasse com 10 depois do momento em que ele entrou. Estou falando do Paulo Sérgio, mas é o tal negócio de morrer abraçado com as próprias convicções. Ele imaginou que colocando o Paulo Sérgio, ele manteria o mesmo desenho, mas não manteve, porque o Paulo Sérgio não se posiciona à frente. Ele vem buscar a bola aqui atrás, na linha média, na linha demarcatória de meio campo. Então, tentou fazer um beabá equivocadamente, com uma leitura tática, uma leitura de jogo bastante míope na noite de hoje, o Fábio Moreno. Não funcionou com o João Veras em campo, até um quarto do jogo, metade do primeiro tempo. O Bragantino já era indiscutivelmente superior, mas flagrantemente superior. Sem o João Veras, que a bola ficou muito menos no ataque e a própria marcação ofensiva da Ponte arrefeceu pela falta de preparo físico do Paulo Sérgio, aí o Bragantino foi melhor ainda. Então, se já existiu uma vantagem antes da primeira alteração, olha, com a alteração essa vantagem ficou muito mais acentuada. E eu diria o seguinte, que fora um chute interessante do Thales, num bom cruzamento do Léo Naldi, que quanto mais eu vejo, mais eu tenho vontade de ver, brigando por uma condição de titular nesse time da Ponte, fora esse lance que eu vou chamar de isolado e pontual, a Ponte não ameaçou em nenhum momento. O Bragantino teve uma tranquilidade muito grande, estava consciente da sua imensa superioridade e poderia ter feito um placar maior do que os 2-0 que ele impôs à Ponte,
numa partida onde houve um lance bastante discutível de empurrão pelas costas do Niltinho, empurrão processado pelo Edmar, o lateral esquerdo da equipe do Bragantino. O juiz poderia ter dado o pênalti, não sei se mudaria totalmente a sorte do jogo, porque já estava 2-0 para o Bragantino. Fora isso, a Ponte não tem que reclamar de absolutamente nada numa partida onde ela foi totalmente envolvida e fragilizada em todos os quesitos de análise, teve que se curvar diante da superioridade do seu adversário, num placar absolutamente justo, indiscutível, insofismável em Bragança Paulista. Ao final, Bragantino 2, Ponte 0. Edu. Vitor Patini de Salvador, obrigado pelo carinho. Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, também muito obrigado pelo carinho. Zé Roberto do Matão, né? Perguntando por que o Camilo não jogou nada. Realmente, eu ia falar isso. A Ponte só teve um chute mesmo. Do Thales, a 25 do segundo tempo. O Thales que entrou no lugar do Camilo, foi? Camilo. E o goleiro abafou, foi em cima dele, o único chute. Vamos lá, Red Bull Bragantino 2.0, Zorzinho. Teve algumas peças. É importante a gente ressaltar primeiro, claro que a superioridade do Bragantino técnica, digamos assim, foi visível, né? E nós dizíamos que o Bragantino tinha, sim, a probabilidade de vencer o jogo, era favorito para a partida, mas a Ponte poderia, né? Achar aí uma alternativa, impor uma estratégia diferente. O problema é que manteve, né, o mesmo padrão, manteve a mesma plataforma durante todo o jogo. Nós, na volta do intervalo, Tigrão dizia, né, eu também afirmava que ele não tinha mudado absolutamente nada, veio com a mesma postura. E daria para o Fabinho tentar uma alternativa diferente. Pô, você está enfrentando um grande time, você está enfrentando uma grande equipe e jogando fora de casa. Então você precisa, em alguns momentos, eu até, que não deu tempo para dizer aqui, o jogo estava muito movimentado, né? Mas, poxa vida, será que ele não percebeu que o Yuri estava cheio de dificuldades? Mas Gleg, mas não tem um lateral esquerdo para substituir. Ora as bolas, então coloca o Ryan para jogar por ali, você faz um 3 zagueiro e muda a estratégia para tentar neutralizar principalmente a descida dos laterais, que eram muito agudos. Eu acho que aí foi onde a Ponte teve muita dificuldade. Nós vimos aqui o Niltinho, que é um jogador importante, que é um jogador de velocidade, que é um jogador que consegue uma transição, e para mim naquele lance lá foi empurrado e foi pênalti no Niltinho. Porém, Edu, ele ficou o primeiro tempo inteirinho correndo atrás do lateral. Aí é complicado, aí não tem Cristo que aguente. É difícil demais, né? E para mim a Ponte poderia, sem dúvida nenhuma, mudar a sua estratégia. Claro que teve os pontos positivos e eu quero dizer que eu gostei muito desse Leonaldi. Entrou com uma função diferente, um pouco mais à frente. Fabinho pode começar a olhar com bons olhos aí, Leonaldi. O Thales é bom jogador, hein? O Thales entrou aí, a mobilidade que a Ponte precisava durante todo o jogo, só teve a partir do momento que o Thales entrou. Mas o Bragantino já estava cansado. Não, mas você percebe que é um jogador que flutua, um jogador que tem um balanço de lado a lado, e ele consegue, em alguns momentos, no 1 contra 1, ter facilidade também. Então, é um jogador também que merece ser visto com bons olhos aí pelo Fabinho. Gostei muito do Thales, né? Infelizmente, o Paulo Sérgio, longe daquele Paulo Sérgio do ano passado, né? Da temporada passada. Não consegue, eu não sei se ele tá mal posicionado, não sei se ele tá jogando num setor onde ele não tá conseguindo evoluir. Às vezes o jogador, o treinador conversa com o jogador, não, eu jogo, eu faço, mas não é onde ele se sente bem. E aparentemente, para quem viu o Paulo Sérgio jogando, sabe que ele não tá rendendo absolutamente nada, né? Sabe que ele pode render muito mais que isso. Jogador que fica longe do gol, ele não consegue se aproximar, ele não consegue fazer uma tabela, ele não consegue fazer o balanço, fazer o pêndulo, como gostam de dizer, para dar alternativas para os laterais, para os homens que jogam de lado. Então tá complicado, Paulo Sérgio, né? É uma pena, porque é um jogador decisivo, um jogador que poderia ajudar muito. Elogiado por todos nós aqui quando contratado. E o Camilo, né? O Camilo, quando ele não rende, é difícil. O time não começa a andar.
E aí você enfrenta uma partida difícil contra um time de muita qualidade, pô, aí é a hora do camisa 10, né, Edu? Ó, dá a bola pra mim aqui, ó. Chama a responsabilidade, o Camilo sumidaço, né? Aceitando ali a marcação dos volantes, né? Participando muito pouco. Em alguns momentos ia ali, tocava pra trás, né? Sem nenhuma jogada aguda, sem pisar na bola, sem chamar a responsabilidade. Jogador do gabarito do Camilo não pode se esconder, né? Tá vendo que o jogo tá difícil? Chama a responsabilidade. Pô, capitão do time, experiente, camisa 10 e bom jogador, pô. Nesse momento que tem que aparecer. No momento bom é fácil, né? E no momento difícil, de chamar a responsabilidade. Então eu acho que faltou um pouco disso também, né? Depois as mudanças, na minha opinião, surtiram efeito, mas o Bragantino já manutenção de resultado, né, Edu? Aí põe a bola no chão. Você viu que teve uma hora que o Arthur tava com a bola lá na linha de fundo, ele recuou a bola lá no Cleiton. E é isso mesmo, 2-0, o resultado que interessa muito ao Bragantino. Então, eu acho que assim, ó, a estratégia não foi legal. E algumas peças importantes no elenco da Ponte não renderam. Não adianta você... Tem que ter uma regularidade o time. Nós vimos um partidaço contra o Santos. E hoje, infelizmente, a Ponte não conseguiu evoluir, foi derrotada. Vale ressaltar. O Bragantino fez por onde, mereceu o resultado. Ó, os dados estão aqui, ó. O Bragantino chutou 25 bolas no gol da Ponte e acertou 10. Contra 6 e apenas 1 no gol da Ponte Preta. Muito pouco, Edu. Olha, Henrique do Santa Genebra, a Ponte só joga de lado, Luiz Souza, Jardim Miranda, Alexandre Zupi Balista, Novo Chapadão, Elber, Edu Braz, Reinaldo Ebert da Vila Itapura e muito mais gente aqui que nesse momento não daria tempo de anotar, mas muito obrigado. Tivemos quase 10 mil ouvintes só nos aplicativos. Fora aquele que fica no radinho, né? Nosso muito obrigado, você que acompanha no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, no Facebook, nos aplicativos, no AM 1270 Ribeirão Preto. E você que fica aqui no bom radinho, só do tempo do radinho, ligar o radinho e ficar ali no 1170 da Rádio Bandeirantes Campinas, antes Educadora e antes PRC9 desde 1933. Meus amigos, olha, fechado, hein? Red Bull Bragantino 2.0 e vem aí o nosso Jogo Aberto. Fica o convite para que você nos acompanhe no nosso Jogo Aberto 22h06. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda é com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Jogo Aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes. Os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo Aberto. Jogo Aberto. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercado Taquaral. Ravel, contigo nesta grande jornada. Você também, bom descanso, amigo Batista. Oi, Gleger, sigo você, o craque do jogo. Eu gostei realmente do Thales, achei que ele fez um bom jogo. Deu uma nova cara ao meio de campo, mas eu vou ficar com o Batista. Eu gostei do Leonaldo. É um jogador interessante, é um jogador que faz dupla função jogando ali. Você vê que a hora que ele tira o Dauan e coloca o menino Pedrinho, o Leonaldo já se desloca e vem fazer aqui um primeiro volante, né? E a gente percebe que ele fez com maestria. Então eu gostei também, acho que merece o Leonaldo por tudo que tem feito. Hoje o prêmio de melhor em campo. O time da Ponte foi muito ruim, né? Individualmente falando. Então, para ele que entrou muito bem, deu uma nova cara ao meio de campo, para mim o craque do jogo, Leonaldo, Edu. Oi, Tigrão, o craque. Oi, Edu. O craque do jogo. Vamos lá, por exclusão, Leonaldo de conceito regular. Leonaldo já tem 3 votos. Oi, Lupe. Então eu vou dar pro Thales, foi o único que acertou o alvo da Ponte Preta, eu fico com o Thales, conceito ok, pode ser? Pode ser, olha, beleza. Todos por exclusão, né?
Aqui a Ponte apresentou hoje tudo por exclusão, mas o Leonaldi, com 3 votos, é eleito aí o craque do jogo desse Red Bull Bragantino 2.0. Vai começar lá em Sorocaba, rapaz, 22h15. Mas que coisa, não? A Ponte não joga 22h15 agora, ô Se Luque? prepara, Edu, quinta-feira. 10h15 contra o São Caetano lá no ABC. Eu tenho que trazer aqui a bolsa de sanduíche que eu falar pra você. Não, aqui. eu acho que eu tenho que trazer um colchonete. Então, isso. Já vou providenciar. Você quer um também ou não? Não, pode providenciar. Aí a Vou gente providenciar um colchonete, que aí nós racha o cantinho. Recebi uma informação em off aqui que o jogo aberto vai até nossa área. Vai emendar tudo de uma vez aqui. Já emenda. Só tem um detalhe, né, Edu? Precisa só desligar o ar-condicionado, senão nós vamos acordar aqui no outro dia congelados. Aqui, pelo amor... Se o derby for 22h15, sacanagem. Aí a gente vai até 4 da manhã. Vai? Vai. E vai começar que horas? Vai começar 8 da manhã. E terminar? Só 4 da manhã do outro dia. Escuta o que eu tô te falando. O Departamento de Engenharia. Vamos lá, então vamos para a nossa ficha técnica, em nome de Brasitone. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral, muito mais variedade e qualidade de produtos, preços baixos, o melhor para a sua economia. Picanha Bom Marte, peça a vácuo, R$ 49,98 kg. Café Três Corações, 500 gramas, R$ 9,90. Cerveja Devassa Lata, 350 ml, R$ 2,49. Ofertas válidas até dia 28 de abril. Faça sua compra online, receba em casa e pague na hora somente com cartão. Acesse o site supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você, empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, Bragança, a Ponte entrou com Igor Vinhas, Apodi, Luizão, Juan Renato e Yuri, Dauan, Barreto e Camilo, Niltinho, João Veras e Moisés. Mas acontece que aos 23 do primeiro tempo, João Veras sente uma contusão na coxa, sai, entrou Paulo Sérgio. Depois, no intervalo, saiu Barreto, entrou Leonaldi. Depois, a 22 do segundo tempo, 2 alterações. Saiu Camilo, entrou Thales, saiu Niltinho, entrou Renan Mota. E aos 38, sai Dauan e entra Pedrinho. A equipe do técnico Fábio Moreno. O Bragantino com Cleiton, Aderlan, depois Rafael Luiz, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edmar. Hiller, depois Jadson, Evangelista e Claudinho. Arthur, Ítalo, depois Hurtado e Pedrinho, depois Luiz Felipe. A equipe do técnico Maurício Barbieri. Apitou Salim Fendi Chaves. Cartão amarelo para o Bragantino, Aderlan e Luiz Felipe, e para a Ponte, Barreto e o Paulo Sérgio, que simulou aí pênalti. Vamos lá, o gol do Bragantino, primeiro a 38 do primeiro tempo, Pedrinho de cabeça, após escanteio de Claudinho, 1-0, e a 5 do segundo tempo, Ítalo faz 2-0, Claudinho chuta, Igor Vinhas rebate, Aderlan disputa e toca para Ítalo fazer 2-0 e ficou nisso.
Final, Red Bull Bragantino 2.0, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, primeira proposta, logo a 6 minutos de jogo. Igor Vinhas faz 2 defesas. Olha o Bragantino no ataque desde o começo. Levantamento, a bola aberta pela ponta direita. Hiller abriu para Arthur, levou pro fundo, pedalou, entrou na área, rolou fora dela, vem pra bola. Lucas Evangelista, uma paulada. Defendeu Igor Vinhas. Voltou, Claudinho dominou, pé direito. Bateu Igor Vinhas. Igor Vinhas! Primeiro Lucas Evangelista, tem a primeira defesa, Claudinho pega, chuta, Claudinho todas também, hein? Vamos lá, 37 minutos, estava 0-0, mas o Igor Vinhas faz uma bela defesa, uma cabeçada aí do Ítalo. O Arthur levanta, Ítalo cabeceia. Vamos lá, Igor Vinhas, 37, primeiro tempo. E vem o time do Bragantino, dominou pela direita, Arthur levantou, Ítalo de cabeça. Palma! Igor Vinhas subiu de mão trocada, uma grande defesa, elasticidade para tocar tela, mandou para fora. Então, só que aí tem um problema, aí ele coloca para escanteio, né? E no escanteio o Bragantino faz 1-0, tá bom? Vamos lá, a terceira proposta já estava 2-0, hein? 25 minutos, o Thales, o único chute em gol da Ponte. E vem a Ponte, Leonel de pé direito, levantou na área, veio pra bola batida, defendeu Cleiton. Uma paulada de Thales, cruzamento de Leonel de lá na linha de fundo, na entrada da área, uma cacetada. Sim, amigo Batista, aos 44, um chute colocado de Lucas Evangelista. Vai, Igor Vinha. E vem dominando, tentando a passagem, Evangelista abriu o jogo pela direita para Arthur, bateu de perna canhota, a bola voltou, Evangelista, pé esquerdo, bateu! Espalma! Igor Vinhas! Voou! Sim, Jorginho, você lembrou de todas? Sim, lembrei de todas. Quero dizer que foram boas defesas, né? Eu vou ficar com a opção número 2, aquela cabeçada do Ítalo na defesa do Igor Vinhas, que foi uma defesa realmente muito difícil. E eu costumo dar para a defesa do jogo aquela que é a mais difícil, aquela que tem o grau de dificuldade mais alto. E essa realmente para mim foi a mais difícil, né? Uma bola que foi cruzada na área, o Ítalo vem ali, dá uma triscada na bola e o Igor Vinhas bem posicionado vai lá e faz uma grande defesa. E aí após o escanteio dessa defesa vem o gol da Ponte. Vem o gol do Bragantino. E aí o Tigrão tá aqui junto na transmissão, vai se lembrar de como era a Zorzinho. Se acontece, faz uma baita de uma defesa daquela. Escanteio. E de repente os caras cruzam e o cara com aquela facilidade faz o gol, ia ter problema no vestiário, viu, Edu? Eu ia pra cima. Ia fechar. Mas pra mim, essa aí é a defesa do jogo. Ô, Tigrão, você lembrou das defesas e fica com a qual? Com a mesma. Com a mesma, o lance que originou o escanteio, depois o gol, ele foi lá em cima, técnica, reflexo, mas não... Fez boas defesas o Igor Vinhas, daqui a pouco tem o gabarito do jogo, mas ele andou falhando hoje. Inclusive, pra mim, no segundo gol do Bragantino, ele bate em roupa feio. O chute não foi tão forte assim, bateu antes, mas depois o Gleger, inclusive, analisa isso daí com um pouco mais de vagar. Mas eu fico com a mesma. Lance que ocorreu exatamente a 37,5 do primeiro tempo. A cabeçada do Ítalo, uma defesa impressionante do Igor Vinhas e no escanteio sai o gol. Mas para mim a defesa do jogo, sim, diante de algumas boas intervenções, essa me parece a que mostrou o maior grau de dificuldade, aquela mais impressionante.
lance que o Carlos Batista, volto a dizer, 37,5 do primeiro tempo, narrou exatamente assim. E vem o time do Bragantino, dominou pela direita, Arthur levantou, Ítalo de cabeça! Palma! Igor Vinhas! Subiu de mão trocada, uma grande defesa, elasticidade para tocar tela, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral, muito mais variedade e qualidade de produtos, preços baixos, o melhor para a sua economia. Cerveja Eisenbach 350ml, 3,39. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, 1,6 kg, 15,98. Sorvete Schimone Geniale, 1,5 litro, 18,99. Ofertas válidas até dia 28 de abril. Faça sua compra online, receba em casa e pague na hora somente com cartão. Acesse o site supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você, empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Gabarito do jogo. Bom, vamos lá. O gabarito é o seguinte: os conceitos. Deixa eu ver aqui, eu tenho que anotar, viu, Greg? Vamos lá. Ótimo, bom, ruim. Não, regular. Regular. Ruim e péssimo. Tá bom. Então vamos lá. Qual é o seu gabarito para Red Bull Bragantino 2.0 e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Para mim, melhor o primeiro tempo, jogo apenas regular. Olha, 8 minutos lá em Sorocaba, 22h25 da noite, hein? 8 minutos em Sorocaba, começou 22h15. Oi, Tigrão, o gabarito do jogo. Para mim, um jogo regular, porque a Ponte não coadjuvou a altura e melhora o primeiro tempo. Eu falei 22h25 da noite, só pode ser, né? 22h25 já é a noite. Não, o engraçado é que eu jamais imaginei, em toda a minha vida profissional, que terminaria um jogo do Campeonato Paulista profissional mais de meia-noite. E esse jogo vai terminar mais de meia-noite. Vamos lá, Edu. Olha, Igor Vinhas, é sua praia, goleiro. Se ele teve culpa no segundo gol, que tem o chute do Claudinho e bate no peito dele, ele tenta defender com o peito ou encaixar, ele acaba soltando o rebote, tem a jogada e tem o gol do Bragantino. E essa maneira dele jogar, né, tocando, aliás, ele saiu errado aos 21 do segundo tempo, saiu errado, o Juan Renato que quebrou o galho, né, ele também fez Foram dois lances que ele acabou se complicando ali. E eu quero dizer que o Tigrão tá totalmente 100% correto. Igor Vinhas falhou no segundo gol. Não pode dar um rebote daquele. A bola não foi com essa violência toda. Eu acho que ele tira o olho da bola. Ele meio que já tinha definido. Defesa fácil, correta. Essa é a bola
que no meio nosso, né, no meio dos goleiros, treinadores de goleiros, é a bola que mais treina, que é a entrada, que é a famosa cama, que é o encaixe, né, dessa bola em cima, que é uma bola difícil, porém é muito treinada. E o Igor Vinhas falha realmente, porque dar rebote ali é mortal, né, Edu? Ainda mais com um time que tem jogadores de qualidade. Para mim, ele falha no segundo gol também. Fez boas defesas no primeiro tempo. Para mim, no primeiro tempo, ele foi o destaque, né? Com algumas defesas importantes. Teve uma que ele faz a defesa, espalma para lateral, aí sobra, vem de novo, o cara bate de novo, ele põe para escanteio de novo. Ele fez boas defesas. Teve a defesa do jogo, teve algumas outras defesas de encaixe da entrada, né? Da famosa cama, que ele faz corretamente no primeiro tempo. E, infelizmente, ele acaba falhando no segundo gol. E a partir daí, eu acho que o emocional dele deu uma abalada. Por isso que ele acaba se comprometendo, porque o Igor Vinhas é um goleiro que tem a característica de jogar muito bem com os pés. E por isso que em alguns momentos corre um certo risco, né? Mas ele tem qualidade. E acho que ele ficou meio abaladão ali, sentiu, percebeu que tinha falhado, né? Percebeu que qualquer chance da Ponte tentar aí um resultado positivo poderia ter ido por água abaixo. E aí ele acaba falhando seguidamente em 2 lances ali com os pés, quase que compromete novamente. Por tudo isso que eu disse, né? Claro que não dá para botar na conta dele, mas o conceito dele fica regular, porque ele fez algumas defesas importantes também, Edu. Olha, tirando o goleiro Ivan, que está afastado desde novembro, início de novembro, que operou do pulso, né? O Apodi e o Dauan, os que mais jogaram, 57 jogos. Apodi e Dauan. Vamos falar do Apodi, ô Tigrão, lateral direito da Ponte, como é que ele foi? Não brilhou, não. Tá sem arranque, viu, Edu? Tá sem explosão. E o Apodi, sem velocidade, ele é um jogador abaixo de comum, né? A grande força do Apodi é a voluntariedade, a maior virtude dele. Raça, chega com força e faz aquela recomposição e faz o vai e vem praticamente durante todo o jogo e vai buscar a linha de fundo e se apresenta às vezes até dentro da grande área. Ele está sem essa força, ele está sem esse arranque, sem essa explosão que a gente acostumou a ver no Apodi e, logicamente, não há uma coincidência nisso não, mas passou a ser verificado esse estado atlético dele depois que ele teve a Covid. O que, convenhamos, é absolutamente compreensível. Já é um jogador veterano e ele não voltou à forma que tinha antes de ser afastado. Hoje, com bastante boa vontade, mas muito boa vontade, um conceito apenas regular para Apodi. Ô Gleger, Luizão e Juan Renato, a dupla de zaga. Não me lembro assim nenhum comprometimento, embora no primeiro gol, no segundo não sei o que você acha. E aí, o que você acha? O primeiro gol foi falha grotesca do seu Yuri, né? Ele não pode deixar o Pedrinho solto na área como ele deixou. E de forma alguma. Então não dá para colocar no miolo de zaga. Eu acho que são jogadores que têm evoluído, tanto o Luizão quanto o Juan Renato. Claro que ainda precisa de alguns ajustes em alguns momentos, de uma diagonal, de uma cobertura. A gente percebe que são 2 zagueiros que não têm aquela velocidade, né? Mas não comprometeram. A partida de hoje eu vou dar um conceito regular para os dois, Edu. Olha, o Yuri, ele chegou em janeiro do ano passado, então tem 1 ano e 4 meses, veio do Botafogo do Rio. Hoje, partida número 28, não era titular, acabou sendo esse ano, né? Yuri, ele teve culpa aí no primeiro gol, Tigrão, você concorda? E o conceito dele? Teve culpa, sim, teve culpa. Foi todo desajeitado, todo torto, sem convicção nenhuma, marcando a bola, esquecendo o jogador. E tomou um baile do Arthur, né? Um jogador que atravessa um péssimo momento. Já teria perdido a posição, mas o santo dele é forte. Titular teria sido já contra o Santos o Jean Carlos, que é muito bom lateral e é da base. Mas esse jogador se contundiu. E aí o Yuri foi mantido como titular. Aí veio a boa vitória contra o Santos e hoje mantido novamente. Para mim, um dos destaques negativos da Ponte, conceito hoje ruim. Vamos fazer aqui um trio de volantes, o Gleger e o Tigrão também, começando com você, Gleger. O Dauan, que já saiu no finalzinho, o Barreto, que saiu no intervalo,
e o Leonaldi, que entrou no lugar do Barreto, jogou todo o segundo tempo. Então vamos lá, Dauan, Barreto e Leonaldi. Leonaldi eleito por exclusão, o craque do jogo. Ele que deu passe para o Thales, dar o único chute da Ponte a 25 do segundo tempo. O Barreto é o conceito ruim, né? Tanto que foi substituído. Para mim, fora do jogo completamente lento, as coberturas ruins, em alguns momentos do jogo perdido ali no setor de meio de campo. Você vê que os meias do Bragantino na primeira etapa passaram por cima, né? Rolo compressor. Então o conceito do Barreto é ruim, do Dauan. Ele sempre mantém uma regularidade, né? Hoje ele apareceu muito pouco, ele tá sempre ali, corre, luta. Aí eu gosto do futebol do Dauan, porque ele não é aquele cara que aparece muito, mas não é aquele cara que compromete. Então, pro futebol, como é o futebol dele, para ele hoje é regular o conceito. E o Leonaldi eu gostei. Acho que é um jogador que merece uma atenção especial do Fabinho Moreno, vem crescendo, vem evoluindo, vem mostrando qualidade, vem mostrando personalidade. Hoje entrou muito bem, num jogo difícil, jogo duro. Conceito do Leonaldi, para mim, que foi o craque do jogo, conceito bom. Aqui, Red Bull Bragantino 2.0, Tigrão, Dauan, Barreto e Leonaldi. Bom, o pior de todos, o Barreto errou todos os passes e é outro caso aí de Covid não mal curada, mas com alguma sequela que afetou a condição física do jogador. Tá sem força. E errando passes, aí fica complicado para um jogador de marcação, conceito ruim. Dauan correu para lá, correu para cá, tentou individualizar a marcação em cima do Claudinho, mas o Claudinho se mexe muito, o Dauan ficou extenuado e viu pouco a bola. Não comprometeu, mas também não brilhou, regular. E gostei, votei nele também, do Leonaldi. Eu acho que tá na hora do Fabinho encontrar um lugar para esse garoto aí de titular nesse time da Ponte, conceito bom. Tigrão, eu sigo com você. Camilo, que jogou até 22 o segundo tempo, depois entrou Thales. O Thales, ele veio do Brasil de Pelotas, mas pertence ao Goiás, fez hoje a sua terceira partida. Vamos lá, Tigrão, Camilo e Thales. Camilo apagadíssimo, hoje não jogou absolutamente nada, conceito ruim. E Thales é outro, que precisa, a qualquer momento, receber a oportunidade para começar uma partida. Um conceito regular / bom para Thales, que deu uma mobilidade diferente e deu um pouquinho mais de verticalidade para o time. Me parece, às vezes, que entra muito ansioso, querendo resolver tudo individualmente, mas ainda assim fez com que a Ponte melhorasse em campo. Tem que ser melhor observado e receber essa oportunidade aí para iniciar uma partida, para a gente fazer uma melhor avaliação durante um tempo maior. Tem entrado muito com pouco tempo para aparecer. Então, regular / bom Thales e ruim Camilo. Ô, Greg, vamos fazer o Niltinho. Enchemos a bola do Niltinho aqui contra o Santos. Sim. O Niltinho jogou até 22 o segundo tempo, depois entrou Renan Mota. Então vamos lá. Niltinho, que veio de Portugal, e Renan Mota, que veio do Japão. Olha, o Niltinho, na minha opinião, Edu, foi prejudicado no primeiro tempo, né? Porque se desgastou muito, né? Correndo atrás de lateral. Acho que a estratégia estava armada. Porém, inclusive eu dizia na minha manchete inicial, né? Antes de começar a partida, no meu comentário, eu dizia, olha, tem que estar muito atento que esses laterais do Bragantino são muito agudos. E o Niltinho hoje, infelizmente, jogou para marcar os laterais, né? No segundo tempo ele teve algumas estocadas ali, tentando. Inclusive foi aquele lance duvidoso lá que, na minha opinião, foi pênalti. Ele é empurrado, né? Acho que foi o Edmar, né? Que chega nele ali. Edmar, com isso. o braço 7 do segundo tempo. Exatamente, foi pênalti. 2-0, Foi pênalti. O Salim Fendi Chaves, que é bom árbitro, na minha opinião, errou. Não sei qual foi a comunicação dele com o VAR, se houve a comunicação, mas aquilo ali é pênalti, pô. Dentro da área, empurrado, nas costas, por trás, pênalti. Não tenha dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que ele foi prejudicado. Eu vou dar um conceito regular, porque é bom jogador e se sacrificou muito hoje para tentar ajudar na marcação, porque a Ponte, primeiro tempo principalmente, só marcou, né? Não jogou absolutamente nada. Então o conceito do Nilton é regular. E o Renan Mota, ele entrou ali numa função aberta pelo lado, a gente percebeu que ele não conseguiu evoluir quase nada, mas é um jogador de qualidade. Depois foi para dentro, também ficou meio preso na marcação. Vou dar um conceito regular para ele também. Acho que foi muito pouco tempo, né, para um jogador de qualidade e um jogador que já mostrou
né, que é interessante, que pode jogar a qualquer momento nesse meio de campo da Ponte, porque tem muito mais mobilidade e também habilidade com a bola nos pés. Então, regular para os dois, Edu. Ô, Tigrão, vamos fazer o seguinte, você fica com o João Veras. João Veras se machucou com 23 minutos de jogo, então sem nota. Você vai falar do Paulo Sérgio, que entrou no lugar do João Veras, e do Moisés. O Paulo Sérgio, ele veio do CSA, 31 anos, o ano passado jogou em 3 clubes, no Cascavel, ABC, mas ele realmente apareceu no CSA, disputando a Série B, somando tudo nos três clubes ano passado, marcou 24 gols, somando o Cascavel, ABC e CSA. Então, Paulo Sérgio e Moisés, Tigrão. Paulo Sérgio não se achou na Ponte ainda, nós elogiamos, é uma boa contratação. Ele sabe fazer gol, senão não teria esses números tão positivos e favoráveis, mas o que está aqui em questão é o jogo de hoje. Não é nem a trajetória dele na Ponte, que até agora também não aconteceu nada. Não é a trajetória como um todo, mas sim o jogo de hoje. No jogo de hoje, inexistente. Lento, mobilidade zero, me parece assim, à distância, claro, desinteressado pelo jogo, sem conseguir achar um espaço para jogar, não tem a presença diária e sai para buscar o serviço, mas não tem força física, que me parece ser o principal problema dele nesse momento. Não sei se a condição física dele já está no limite, é só isso aí mesmo. Se for só isso daí, está fora do baile, está fora de cogitação a possibilidade até de brigar para ser titular. Muito mal preparado, muito lento e, de certa forma, não sei, parece que entra sem sentir a emoção do jogo. O conceito dele hoje, péssimo. E o Moisés não reeditou as suas boas atuações. Totalmente envolvido, tropeçando na bola, tentou uma ou outra arrancada, errou passes, conceito ruim hoje. Ok, daqui a pouco a coletiva do Fábio Moreno, hein? 23 horas tem a Voz do Brasil. Ô, Gleger, vamos lá falar do Fábio Moreno. Ele começou com a mesma equipe que pelo Santos, né? Contra o Santos, e pelas alterações que você achou? Olha, acertadamente, né, Edu? Eu também teria feito o mesmo time, jogou um futebol convincente, jogou uma bela partida contra o Santos, mas o jogo totalmente diferente, né? Com uma equipe tecnicamente melhor, jogando fora de casa, contra o Santos jogou em casa, né? E assim, olha, a estratégia de jogo eu acho que foi ruim. É claro que o Fabinho é um cara que estuda muito o time adversário, é um cara que é estudioso, é um cara que tem visão de jogo, é um cara que organizou esse time da Ponte. Mas o problema também é que algumas peças importantes não renderam, né? Não renderam. Você vê, o João Veras, que é um jogador importante, saiu contundido. Entra o Paulo Sérgio, que não jogou absolutamente nada. O Camilo, que é um jogador que pode desequilibrar, não fez absolutamente nada, sumido do jogo, não chamando a responsabilidade. O Barreto, mal no jogo, né? O Yuri, muito mal no jogo. Né? Então, quer dizer, compromete às vezes, né? Ele escala achando que pode evoluir, achando que o time vai entrar numa evolução da última partida para essa, e as coisas não acontecem. Eu acho que as substituições dele surtiram efeito, eu gostei, né? E para mim ele precisa começar a olhar um pouco mais, né? Para esses meninos que têm entrado muito bem. Eu vou dar um conceito regular pro Fabinho, eu acho que ele teve um erro de ter voltado com a mesma estratégia no segundo tempo, acho que isso foi errado realmente, ele poderia ter feito alguma mudança na estratégia, no esquema, né? Para pelo menos tentar marcar o Bragantino, e não o fez. Então, por isso, conceito regular para o Fabinho, jogo difícil, jogo duro, contra uma equipe muito bem treinada, de passagem, pelo Maurício Barbieri. Regular para o Fabinho, Edu. Um abraço, Zorzinho, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã não é 10 horas. Amanhã é 21h30. Mas tem concentração às 8 horas, hein? Tô dentro. Tá dentro? Um abraço, beleza. até amanhã, se Deus quiser, Edu. Um abraço aos ouvintes aí e um abraço pro mestre Tigerman. Vamos lá, Tigrão, 1 minuto e meio para você. Obrigado, Gleger. Obrigado, um abraço para você também, bom descanso. Tigrão, 1 minuto e meio para você. 1 minuto e 30, Fábio Moreno. Acho que ele acertou quando manteve o time que ganhou do Santos,
E quando perdeu o João Veras, ele poderia ter pensado, vendo os treinamentos que deve estar fazendo o Paulo Sérgio, a sua falta de mobilidade, né? Ele poderia tranquilamente ter mudado o esquema naquele momento. Se viesse com o Renan Mota, e aí congestionaria, tentaria equilibrar a briga de meio campo, que era vencida tranquilamente pelo Bragantino. É isso que eu penso. Entendo que faltou exatamente essa percepção daquilo que estava acontecendo dentro da partida. No mais, para mim, uma estratégia errada de tentar sair jogando de trás e não conseguir e tomar sufoco durante os 90 minutos. Se não está dando certo, sobe as linhas e dá chutão e posiciona o time numa faixa que ele possa brigar pela segunda bola já dentro do campo do adversário. Claro que o ideal é sair de trás com qualidade, mas hoje o Bragantino não permitiu e ele poderia ter alterado este estado de coisas. É o que eu penso e o conceito dele hoje vem fazendo um bom trabalho, um conceito regular, mas poderia ter tentado uma alternativa tática diferente quando teve a eventualidade, exatamente essa eventualidade da contusão do João Veras. Então, Edu, para você saber por que é que a equipe do Bragantino ganhou com facilidade, sem ser incomodada pela Ponte, para encerrar, aproveitamento do Bragantino até agora, 74%. Que agora nós não podemos mais falar de números absolutos, que o Bragantino já jogou 9 vezes e a Ponte 6 vezes. Então não dá para falar, o Bragantino tem 20 pontos e a Ponte tem 7 pontos, porque o número de jogos é diferente. Então nós temos que trabalhar aqui para comparar desempenho das equipes com percentual. Em números absolutos, a média de pontos depois do jogo de hoje, do Bragantino é de 2,2 pontos por partida disputada, o que dá o altíssimo percentual de 74%, enquanto que a Ponte, 1,1 pontos por jogo, o que dá o baixíssimo aproveitamento de 38,8%. Esse é o aproveitamento da Ponte até agora no Campeonato Paulista e o Bragantino quase o dobro disso, 74%. Por isso é que o Bragantino ganhou e ganhou com tranquilidade, sem ser incomodado e sem ser ameaçado. Um abraço para você, Edu, um abraço para os amigos da Bandeirantes, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. É quinta-feira, hein? 10h15, você tá na fita. Você vai na madruga comigo, você vai ver só. Quinta-feira. Eu vou sexta. Ah, tá na sexta? Te encontro na sexta, Edu. Você é danado, Tigrão. Você manipula que é escala. Você é fogo. Não, eu já levo pronta. Eu já levo o papelzinho de pão e ponho no bolso do chefe. Um abraço, Tigrão. Até a próxima, até sexta. Um abraço, até sexta. Um abraço pro Edmilson Garcia. Opa, lá no Paraguai. Que tá nos ouvindo lá no Paraguai. Ai, que beleza. E ele disse que captou lá na transmissão da televisão, ele captou uma conversa em off, aliás, a repórter que cobriu o jogo, disse que teve uma conversa em off com o João Veras, isso não foi pro ar, mas depois ela falou como é que foi a conversa, e ele disse que ficou com a sensação que rasgou o músculo, por isso estava tão chateado. Ficou mesmo. Tá bom. Bom dia, Tigrão. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Até a próxima. Até, Edu. Um abração pra você e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá, 22h45, Lupe. Vamos lá, o Fábio Moreno, a coletiva dele. A coletiva do técnico Fábio Moreno, que analisa o desempenho da sua partida na derrota pro Red Bull Bragantino. Boa noite. Primeiro, eu acho que a gente jogou contra um grande adversário, um adversário que treina há bastante tempo da mesma maneira. Ele até tem uma forma de atacar muito parecida com a nossa, com uma linha de 5 ofensiva. São jogadores de qualidade, que pressionam bastante. E hoje, realmente, a gente não teve no nosso melhor dia. Tecnicamente, taticamente, a gente não teve na atuação mais brilhante. Isso reflete no resultado, no placar, né? E foi muita dificuldade do jogo, muita dificuldade que o adversário nos impôs. A gente teve muita dificuldade em sair construindo a jogada. A gente errou alguns passes quando a gente estava construindo, isso daí dava mais
posse de bola, mais campo adversário, isso dificultou bastante. Elias Aredes, Rádio Brasil. Nos 90 minutos, tanto Moisés como o Niltinho foram muito bem marcados. Ficou a impressão de que o lado direito não foi acionado. O que fazer para evitar nos próximos jogos que a Ponte Preta seja uma samba de nota só? Não está lento o processo de construção da equipe no gramado ou está dentro daquilo que você espera? Na verdade, todo o processo de construção é lento, não existe construção rápida, né? A gente procura trabalhar, fazer as coisas construindo um jeito de jogar, não é da noite para o dia. Esse time do Red Bull tem praticamente 3 anos juntos fazendo isso daí se nota pela sincronia dos movimentos deles dentro de campo, né? A gente ainda está alternando a nossa performance, agora o desafio é você consolidar uma maneira e que não oscile tanto na competição, mas é uma competição difícil, uma competição onde tem pouco tempo de recuperação, pouco tempo de treinamento, isso daí acaba que dificulta todo o processo de construção. Thaís Helena, Correio Popular. Boa noite, Fábio. A Ponte Preta teve dificuldade em campo hoje para trocar passes e buscar o domínio. Você acredita que a vitória diante do Santos interferiu de maneira negativa no elenco? Como fazer para manter o equilíbrio psicológico? Não, eu acho que uma vitória como foi a passada contra o vice-campeão da Libertadores é para dar confiança, para dar mais ênfase naquilo que a gente está fazendo, que é melhorar a nossa qualidade de trabalho, né? Não o contrário. De forma alguma, eu acho que a gente tem que se acomodar, a gente pode se acomodar, né? Estamos longe de construir algo ainda consolidado, né? A gente precisa evoluir bastante, isso aí é claro para todos nós, para os jogadores também, então a gente precisa melhorar mais, treinar mais. A gente vai ter oportunidade na próxima partida e espera que na próxima partida os jogadores estejam prontos para esse desafio, um jogo difícil também, fora de casa. Então a gente espera que a gente tenha uma atuação bem melhor, próxima ao que teve contra o Santos. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fábio, boa noite. Ponte Preta registrou hoje o Renatinho, último reforço no BID. Quais serão os dois últimos jogadores inscritos pelo clube na lista A do Campeonato Paulista? O Renatinho hoje foi inscrito, a gente está no processo de recuperação dele. Como todo mundo sabe, ele ficou bastante tempo fora de treinamento, fora de jogos. Assim que ele estiver apto, a gente pretende contar com ele com certeza, porque é um jogador de muita qualidade. E a gente, como tem 2 inscrições, a gente vai estudar quais são os melhores nomes, quais aqueles que estão com mais condições de ajudar a Ponte Preta no transcorrer do campeonato. Heitor Esmeriz, Globoesporte.com. Fabinho, boa noite. Com um jogo ruim contra o Criciúma, uma atuação convincente contra o Santos e hoje uma partida em que o time foi dominado pelo Bragantino. Ao que você atribui essa irregularidade? É uma irregularidade decorrente do processo ainda de formação da equipe, né? A gente está ainda trabalhando, estamos no início de trabalho. A gente pega como parâmetros grandes equipes que demoram também para estruturar a sua filosofia de jogo, o seu jeito de jogar. O próprio Bragantino, com uma equipe muito forte aqui, principalmente aqui em Bragança, a gente analisa todos os jogos do campeonato passado, por exemplo, eles foram muito fortes, foram muito efetivos aqui, mas é um trabalho a longo prazo, é o que a gente espera para a Ponte Preta para que essa oscilação acabe. Gabriel Castro, CBN Campinas. Fábio, você concorda que hoje foi a pior atuação da equipe sob o seu comando? Já que a equipe mal conseguiu chegar ao campo de ataque, 6 finalizações contra 25 do Bragantino, não conseguiu criar jogadas, 12 escanteios para o Bragantino e nenhum para a Ponte, e também não conseguiu se defender com eficiência, já que no primeiro gol o Pedrinho cabeceou sem sair do chão, e no segundo mesmo recuada não conseguiu ter a segunda bola. E o Antônio Lupe da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Fábio. Os números mostram que o Bragantino foi muito superior à Ponte. O Bragantino marcou muito forte a saída de bola no campo defensivo da Ponte. A equipe tentou sair jogando quase que em todos os momentos pelo lado esquerdo com o Renato e Yuri. Na sua opinião, faltou diversidade para tentar sair do campo de defesa, seja pelo lado direito ou com o apoio dos volantes? Vamos lá, eu não acho que foi a pior partida da Ponte Preta, não. Eu acho que o segundo tempo melhorou bastante, eu acho que depois das trocas a Ponte melhorou a postura em campo, a gente conseguiu sair várias vezes dessa pressão que é muito forte. Todos os adversários do Bragantino sofrem muito para sair dessa pressão, porque é muito bem treinada a equipe deles.
e a gente conseguiu melhorar. A gente teve um pênalti não marcado a nosso favor, a gente teve algumas chances. Eu acho que a gente, quando teve a oportunidade de fazer o gol, a gente não teve no melhor momento, a gente acabou vacilando. E foi diferente do último jogo, onde a gente foi muito mais efetivo, e quando a gente teve as oportunidades, a gente fez os gols e ainda assim poderia ter saído um placar mais elástico. Hoje o cenário foi diferente, a gente teve algumas oportunidades, nós estamos jogando fora de casa, contra um adversário muito bem pontuado no campeonato. Ele não só venceu a Ponte Preta, ele venceu vários adversários, principalmente aqui em casa, na casa deles é muito difícil de jogar, né? Então, a gente, quando teve as oportunidades, a gente precisa melhorar um pouquinho para que a gente faça os gols, para equilibrar um pouco mais a partida. Rony Romanini, Rádio Central. Fábio, boa noite. Poucas equipes vão fazer uma marcação tão alta contra a Ponte. Fazer tantos desarmes ainda no campo ofensivo, ter uma pressão pós-perda incessante como o Red Bull Bragantino conseguiu hoje. Considerando a ideia de jogo que você tenta implementar na Ponte Preta, principalmente a construção de jogadas desde o campo defensivo com a bola no chão, como você viu o desempenho do time e que lições dá para tirar dessa derrota? Essa maneira de jogar que a gente propõe, a gente não é uma coisa só, não é só para sair tocando, não. A gente tem variações com bola direta também, porque a gente tem jogadores rápidos na frente. A gente fez uma saída muito boa contra o Santos, mas também o Igor conseguiu achar uma bola longa que resultou em grandes ataques também na última partida. Nesse jogo a gente conseguiu sair de jogada construída, mas por vezes, por a gente não estar num bom momento, a gente dominou a bola de uma maneira equivocada, a gente fez passes de uma maneira equivocada, isso daí acaba que destrói todo o sistema de construção da equipe. Isso daí não é a Ponte, são todos os times que propõem fazer um futebol um pouco mais para frente. A gente não consegue executar quando a gente erra passe logo no primeiro terço de construção. A gente precisa melhorar esse passe, melhorar essa acurácia dos passes, para a gente não sofrer com a perda de bola logo no nosso campo defensivo, porque isso dá campo, dá posse de bola, leva perigo ao nosso gol, e não é o que a gente pretende. Quinta-feira, mais um jogo fora de casa, desta vez contra o São Caetano, que já dá para projetar dessa partida? Mais uma vez a gente joga fora de casa, se eu não me engano, acho que de 8 partidas são 6 fora de casa, então a gente segue na nossa luta. É um campeonato muito difícil, a gente trabalha dia a dia, vamos recuperar os jogadores, ver quem está melhor disponível para o jogo. A gente vai procurar fazer melhor do que a gente fez hoje, para a gente recuperar os pontos, somar mais pontos em busca da nossa classificação, porque ainda é possível. Tá aí o técnico Fábio Moreno, Edu, depois da derrota para o Red Bull Bragantino. Próximo jogo, quinta-feira, às 10h15 da noite, contra o São Caetano, que vai perdendo para o São Bento lá em Sorocaba, Edu. E agora o VAR está em ação, olha lá. É verdade, o São Bento fez um gol, né? O gol do Alan Dias, de cabeça. Nossa, começou 22h15, tá no primeiro tempo ainda, né? Primeiro tempo. Tá no primeiro tempo, já são quase 11 da noite, rapaz. Tá no primeiro tempo, coisa incrível, né? São Bento 1, São Caetano 0. Então, para falar em 22h15, então quinta-feira, nesse horário, 22h15. Quinta-feira, dia 22, né? Você falou que a turma fica em bolha, isso? Que a Ponte viajou para Bragança? Bragança Paulista, era 5 horas da tarde, porque ficou aqui em Campinas e depois só terminou contra o Santos. Hotel. Cada um no seu quarto, tudo. Isso. Aí treinou sábado, domingo, hoje, hotel, viajou agora à tarde, retorna, hotel. Mas o teste de Covid foi hoje de manhã, é no dia do jogo. São vários testes, né? Aquele testes. rápido foi hoje, mas a rapaziada deve ter feito também no sábado, depois do jogo. Nossa, depois do jogo deve ter feito mais um também. Uhum. Depois do jogo contra o Santos, até hoje pela manhã não tem nenhum teste de Covid. Tem. Só tem? Aquele último que é feito antes das partidas, né? Até que o resultado sai mais rápido, né? Que então, foi hoje de manhã. Hoje de manhã, isso. Então, mas quando terminou o jogo com o Santos, teve um teste de Covid. Sim. Desse teste, o próximo só foi hoje de manhã. Isso. Foi hoje de manhã. Isso. Também. Você não vai ficar com o nariz, porque fica aquele cotonete, ficar enfiando. O Tigrão chama de cotonete de elefante, né? Nossa senhora, aquele cotonete não é fácil, não. Aquela raspada. Bom, então, a Ponte... Olha aqui, o grupo da Ponte, a situação é essa, Lupe. Ih, tem gol, hein? A Ponte tem gol? Empatou. Empatou o São Caetano. Empatou o São Caetano, São Bento... Aliás, foi a final da Série A2. São Bento, São Caetano ganhou os pênaltis.
Ah, verdade. A última Série A2, Olha, o Walter tá jogando, Edu, ou não? Walter Gordo? Não sei, tá tudo magrinho, viu? Ah, tá assim, ó, ali, não é ali, ó. Olha lá a saliência. Ah, é? Olha lá. Ih, rapaz, número... 10, hein? Número 10? Ih, a bola entrou, foi uma dúvida. O VAR que decidiu. Ah, a bola entrou mesmo. A bola entrou. O goleirão já tirou. Ai. Ih, rapaz, que confusão que vai dar isso aí amanhã lá no ABC, hein? Nossa Senhora. Bom, é o seguinte, o grupo da Ponte, com essa derrota, né? Red Bull Bragantino 2.0, a situação é a seguinte, o São Paulo tem 19, nem pensar, disparou. Em segundo, Ferroviária com 10. Em terceiro, a Ponte com 7. São Bento, 5 pontos, vai empatando, né? Então são 2 de cada grupo que se classificam, hein? A Ferroviária pega amanhã o Guarani Araraquara, quem vai narrar aqui é o Leandro Bolles. E a Ferroviária jogando amanhã vai ficar com um jogo a mais que a Ponte. Mas nesse momento a Ferroviária tem 3 pontos a mais. Você tem os próximos jogos da Ponte aí, Lupe? Tenho. Quinta-feira é lá no Anacleto Campanella, Anacleto né? Campanella, isso, contra o São Caetano. Às 10h15 da noite. O jogo começa às 10h15 da noite. Depois a Ponte tem pela frente a Inter de Limeira. Esses Sem jogos horário, né? estão sem horários. Ainda não tem horário, mas é Isso. dia 26, segunda-feira. Dia 26, segunda-feira. Depois a Ponte tem o Mirassol em casa no dia 29, quinta-feira. 29, quinta-feira, sem horário. Sem horário. Depois ela tem o Ituano no dia 2 de maio. Domingo. É um domingo. É o domingo. Aí depois o derby, né, pela sexta rodada, perdão, no dia 5, quarta-feira. 5 de maio o derby, vai ser no Majestoso. E fecha contra Não tem horário. Não tem horário e fecha contra o Palmeiras, também em casa, no dia 9. Então, dos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos da Ponte... Faltam 6. Ela fez 6, faltam 6, são 12, Faltam 6, né? Isso. E ela tem 4 em casa, Edu. O derby, né, que é um jogo atípico, como a gente fala, e contra o Palmeiras, né? Além de Inter de Limeira e Mirassol. 4 jogos o Moisés Lucarelli. E 2 fora, que é o São Caetano e Ituano. Não, é Ituano, São Caetano e Ituano, exatamente. São Caetano e Ituano. E o Ivan, hein? O Ivan tá no processo de recuperação, treinando cada dia mais forte, mas só pro brasileiro da Série B, provavelmente, se não for vendido antes. Existe a possibilidade. Teve um bochicho aí, né? Não sei quem, Bahia. O Bahia ele fez uma consulta ao empresário do atleta, aos representantes, né? Mas, por enquanto, isso ainda não evoluiu. O estágio foi uma sondagem. Ponto. Tenho que encerrar, Lupe. Vem a Voz do Brasil. Um abraço, Edu. Até quinta-feira, na madrugada. Se Deus quiser, na madrugada. Meus amigos, então é o seguinte, amanhã... Nós temos o programa aqui, tem o programa na área, né? Nossa área. 11h30 da manhã. 11h30 da manhã até 12h30. Depois, Bandeirante Esportiva, né? Às 5 horas. Até... vai até 19 amanhã. Depois tem a Voz do Brasil, das 19 às 20. E 20 horas tem aí vai ter a Voz... Às 20 horas, Concentração. E 21h30, Ferroviária e Guarani. Quem vai narrar aqui... é o Leandro Borges. Deixa eu ver aqui na tabela do Paulistão aqui. Tudo repartido, viu, gente? Então amanhã tem Ferroviária e Guarani, tem... Um abraço, viu, Lupe? Obrigado. Amanhã, então, tem às 20 horas, Novo Horizontino e Santo André. Novo Horizontino e Santo André, 21h30, repito aqui, Ferroviária e Guarani. Na quarta-feira, 21 horas, Inter e Ituano, 22h15, Mirassol e Botafogo. E na quinta-feira, é jogo isolado, né? 22h15, São Caetano e Ponte, né? Na sexta tem São Paulo e Santo André, Novo Horizontino e Santos, Guarani e Palmeiras, hein? Então, olha, amanhã Ferroviária e Guarani, terça. Quinta-feira, São Caetano e Ponte. E na sexta, Guarani e Palmeiras. Vai ser uma semana apertada aí. Meus amigos, hoje aqui Novo Horizontino, aliás, Red Bull Bragantino 2.0, hein? Muito obrigado à nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, José Cardoso, Sérgio Ricardo, Gil Clever, Gilberto Sufi. E nós voltamos amanhã, hein? Amanhã com Ferroviária e Guarani. Amanhã! Se Deus quiser. Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.